Black Sky. Resumo: quando você é um Black e ninguém tem todas as cartas além de você. Nenhum Lorde das Trevas com rancor, nenhum diretor com uma profecia e certamente não a família da máfia mais influente do mundo. Dorei é tão Black quanto Potter e ela não vai deixar ninguém passar por cima dela. História de construção lenta. Capítulo 111. De conspirações e segurança interna. Theo silenciosamente abafou um bocejo e mudou o peso discretamente, evitando deliberadamente olhar para o relógio na parede. Isso seria rude, mesmo que as únicas pessoas que viriam fossem os subordinados do Dom da Máfia que estava em reunião com Federico Vongola. Como membro da equipe Vongola, Stefano precisava manter a imagem necessária, que era a de que a equipe Vongola nunca se cansava, nunca falava fora de hora, nunca ficava impaciente e pertencia a algum tipo de mente coletiva servil. Portanto, ele precisava permanecer parado do lado de fora da sala de reuniões até que alguém dentro tocasse a campainha, momento em que ele entraria, serviria bebidas e limparia a rodada anterior antes de sair novamente. Já passavam várias horas da hora do jantar, a meia-noite não demoraria a chegar, então ele também traria comida. O carrinho estava esperando em uma sala lateral, pronto para ser abastecido com uma chaleira de água quente fresca e comida quente a qualquer momento, então tudo o que Stefano precisava fazer era esperar pacientemente. Ele vinha fazendo muito disso ultimamente. Após a morte de Lady Daniela, ele foi transferido para o herdeiro Vongola e ficou responsável por servir refeições e outros refrescos, além de alimentar o gato, que Theo tinha certeza de ser pelo menos tão inteligente quanto um Kniase e percebeu que ele não era quem dizia ser, e fazer pequenas tarefas pelo prédio. Ele não podia se aproximar da papelada de Federico Vongola, o homem tinha secretárias para isso, mas fazia praticamente tudo, exceto a limpeza e a lavanderia. Theo tinha a sensação de que o motivo de Stefano Torreta ter sido designado para Federico Vongola era que a Signora Maria Chiara não confiava no irmão com as criadas, o que, para ser honesto, provavelmente era a decisão certa. Assim, Stefano foi promovido de ajudante para lacaio, o que significou o dobro do seu salário e uma redução significativa no tempo livre. Ironia do destino, apesar de ter mais horas de trabalho, ele também tinha menos o que fazer, o que era entediante, embora descansasse. A nova situação também lhe deu mais tempo para escutar pessoas com seus clones não corpóreos, então, em agosto, ele conseguiu fornecer a Dorei um relatório completo sobre a segurança não física da mansão Vongola, vários procedimentos de segurança e outros protocolos. Ele também elaborou uma estratégia completa para remover Chanchus Vongola do porão, com duas variações dependendo se Dorei escolheu descongelar o marido no local ou não. Sim, ele estava muito entediado ultimamente e os trouxas não estavam errados ao dizer que o diabo fazia trabalho para mãos ociosas. Ele também havia pensado em 6 formas distintas de infiltrar o prédio que funcionassem para pessoas latentes de chama, outras 18 que funcionariam para pessoas flame active, embora alguns métodos funcionassem apenas para indivíduos com tipos específicos de chama, e havia sutilmente desencorajado 5 escaladores sociais diferentes tentando conquistar a atenção do herdeiro Vongola. O homem realmente era fraco com mulheres, mesmo sabendo que não era assim. O guardião da névoa de Federico percebeu que ele estava fazendo isso e providenciou para que ele recebesse um bônus para cada mulher que conseguisse eliminar. Stefano achava que a única maneira do homem se casar com uma mulher decente era pedir à irmã para arranjar o casamento para ele. Maria Chiara tinha excelente gosto e era muito boa em escolher a pessoa certa para o trabalho. Grande parte do problema era que ele ainda sentia falta da Madame Daniela, sentia sua falta amargamente. Ele também sentia falta de Doreia por algum motivo, muito mais do que ele jamais fizera antes, apesar de agora conseguir levar um clone para visitá-la de vez em quando. Quando finalmente estivesse livre para ser Theo novamente, ele iria se mudar para a casa do seu Sky e nunca, jamais mais sair. Ele lia todos os livros da biblioteca dela, bibliotecas, tocava música para ela, falava sobre qualquer coisa que ela quisesse e simplesmente aproveitava ser Theo, guardião da névoa da guerra para sua Lady Black. Ele teria seu próprio rosto, vestiria suas próprias roupas, falaria com sua própria voz e pensaria seus próprios pensamentos. Fazia tempo demais desde a última vez que Theo se sentirá seguro o suficiente para pensar em seus próprios pensamentos.
O plano de Theo para tirar Chanchus Vongola da mansão era ridiculamente simples, principalmente porque as únicas proteções no prédio eram as que ele mesmo colocou lá. Havia as várias defesas da névoa, algumas assustadoramente formidáveis, mas elas eram principalmente projetadas para manter usuários de chama afastados que desejavam mal à família, não bruxos querendo resgatar um ente querido mantido cativo. Algumas aplicações das chamas da névoa interferiam na magia, mas Theo usou bem seu tempo na mansão. Ele sabia o que cada uma das defesas ancoradas e ainda ativas feitas pela névoa faziam e como, então podia contorná-las. Especialmente porque a área que ele estava mirando ficava fora das proteções mais potentes. Por exemplo, havia medidas muito fortes para impedir que névoas além dos guardiões da névoa Vongola aparecessem dentro ou fora do prédio. Bem, eles chamavam isso de teletransporte, mas as medidas também impediam a aparatação e repeliam chaves de portal. Essas defesas eram praticamente padronizadas nos Vongola, mas Dorei havia sido transferida para a mansão Varia, que provavelmente tinha segurança muito melhor, e saiu novamente sem problemas. Theo deduziu disso que o que as defesas da névoa impediam era a translocação não estruturada, os padrões estáveis e estruturados de qualquer tipo de ritual de transporte deslizariam por eles. Portanto, a maneira mais fácil de tirar o marido de sua senhora era montar um círculo ritual rápido e simples nos terrenos da nova mansão da Sicília, associá-lo à pedrinha encantada que ele havia deixado cair ao lado do bloco de gelo acorrentado no porão da mansão Vongola, e eles poderiam entrar e sair em segundos. Não seria muito secreto, mas seria eficaz. A sutileza levaria mais tempo. Colocar a segurança eletrônica em um loop antes, enganar os sensores, garantir que o porão estivesse devidamente neutralizado para som e magia, confundir levemente os responsáveis por monitorar o porão para que não percebessem o loop. Tantas pequenas coisas importantes sem as quais todo o plano se desmoronaria. Theo tinha certeza de que Dorei escolheria a sutileza de qualquer forma. Ser sutil significava que mantinha um elemento surpresa. Theo sabia que sua senhora gostava muito menos dos Vongola do que ele, e os motivos de descrição dela não eram os mesmos que os dele. Theo queria que o resgate fosse discreto para que as pessoas que ele havia passado a admirar dentro da mansão não sofressem dano. Dorei queria discrição para que, caso invadissem depois, tivessem vantagem. Theo esperava que não chegasse a esse ponto, mas o futuro dependia de Chanchus Vongola e do sucesso de sua ressurreição, então a única maneira de descobrir o que aconteceria depois era dar esse primeiro passo. Ele estava pronto, tudo e todos estavam no lugar. O que esperavam era a confirmação dos curandeiros de que tudo o que poderia ser organizado aguardava a chegada do paciente. Paciência podia ser uma virtude, mas Theo nunca foi particularmente virtuoso, mesmo que Stefano fosse realmente bom nisso. A discrepância entre a máscara e seu senso de identidade era pequena, mas significativa agora, e realmente não tornava a espera mais fácil. Era apenas novembro e maio estava a meses de distância. Todos da mansão Vongola brincavam sobre como Stefano Torreta havia sido transferido para a equipe de Federico após a morte de Ottava porque a chefe de limpeza Vongola não confiava no irmão com as criadas. Nenhum deles percebeu que Federico havia pedido para que o assistente da avó e o último guardião da chuva fosse colocado no comando de todas as coisas não máfias em sua vida. Torreta era uma chuva latente que não tinha reservas para ativação, mas algo que a Vongola não contou a ninguém foi que você não precisava ser ativo para harmonizar. Você nem precisava ter reservas grandes o suficiente para ativar, tudo o que faltava era que o céu e seu candidato a guardião tivessem o suficiente em comum para se unirem e manter uma proximidade física prolongada. O motivo pelo qual Cúmplice desenvolveu um vínculo tênue de guardião com sua avó só foi notado depois da morte de Ottava foi que, desde 1964, quando o último Puggia morreu após finalmente perder sua batalha contra o câncer, Nono passou cerca de 30 anos mais ou menos constantemente empurrando Rains com várias qualificações para a equipe de sua mãe, tentando fazê-la se aproximar de um deles e acalmá-la um pouco. Sua avó assustava todos eles facilmente e frequentemente repreendia Nono por tentar manipular a mãe daquele jeito. Quando Torreta foi recrutada por Maria Chiara, a saúde da avó deles vinha em declínio gradual, atacando tanto sua mobilidade quanto suas reservas de chama. O pai de Federico claramente achava que sua mãe não conseguiria mais formar novos laços naquele momento, pois parou de tentar impor Rains e o ocasional sol para ela. Nesse momento,
a avó contrária de Federico se apaixonou por um civil flame latente a ponto de chamá-lo de cúmplice e fazê-lo servir em seus braços e pés, o que Torreta não se importou nem um pouco de fazer. Na verdade, as únicas pessoas que perceberam que Torreta sofria de um vínculo de guardião quebrado quando sua avó morreu foram Nebbia e Ganache III, ambos que perceberam o vínculo se formando desde o início. Federico não sabia o que isso dizia sobre seu pai, o fato de ele ter perdido uma mudança na mãe do que sua jovem e inexperiente guardiã do relâmpago percebeu, definitivamente não era um bom sinal, mas não se surpreendeu que Nebbia tivesse notado. Nebbia estava com sua avó desde o início, tendo sido seu primeiro guardião. Federico não sabia onde Nebbia estava agora. O velho desapareceu completamente logo após o funeral de Otava, mais de 18 meses atrás. Nono estava preocupado o suficiente com isso para tentar encontrar a família de Nebbia e perguntar se o tinham visto, apenas para descobrir que não havia registros de qual era o verdadeiro nome de Nebbia. Não seu primeiro nome nem seu sobrenome. Havia uma anotação de diário de Sétimo dizendo que Daniela havia criado um vínculo com o filho da ama dos irmãos mais novos, mas não havia nenhuma pista de qual enfermeira tinha sido. Ter 7 filhos significava que Sétimo passou por muitas enfermeiras e geralmente empregou 2 ou 3 ao mesmo tempo, ou quando. O homem poderia muito bem ser um fantasma. O fato de ter deixado seu anel de guardião para trás tornava a caça por ele ainda mais perdida. Adriana Visconti, a terceira e última novola de sua mãe, mudou-se para outra parte da ala da família com sua aprendiz surdo-muda e declarou sua intenção de permanecer lá até sua morte, como guardiã vongola. Isso era perfeitamente permitido e o fato de ser uma nuvem tornava isso meio inevitável. Uma nuvem sem seu céu seria ainda mais relutante em deixar seu território do que uma solteira, embora ter uma jovem protegida ao menos significasse que tia Adriana estaria ancorada no presente em vez de ficar constantemente remoendo o passado. Considerando que Adriana tinha 80 anos agora, Federico não achava que ela viveria muito além da maioridade da aprendiz, se é que duraria tanto. A pequena Lina tinha 9 anos e só se formaria na academia da máfia pelo menos por mais 6 anos. A futura 10º não tinha certeza de qual era o nome verdadeiro da Peciolina de Adriana, mas provavelmente era órfã ou uma abandonada. Considerando que ela era surdo-muda, Federico estava inclinado para Fondrin. Bem, quem quer que fosse aquele pai sem coração, a perda deles era ganho dos Vongola. Peciolina era uma Cláudia altamente talentosa e muito diligente em seus estudos. Ela também não faltaria trabalho quando tivesse idade suficiente. Um usuário surdo-mudo da chama seria muito requisitado para projetos que exigem alto nível de sigilo. Federico suspirou, deixando de lado outro relatório para acompanhar e pegando um novo mastro de papelada. Os Vongola já tinham visto guardiões enlutados demais nos últimos anos. Tudo começou em 96, com o assassinato de Henrico por uma assassina desconhecida que deixou os Vongola para lidar com Croco, Tulipano, Anemone e Garofano. Os guardiões de seu irmão estavam completamente arrasados e se desintegraram completamente, cada um culpando um ou mais dos outros pela morte de seu céu. Garofano, o relâmpago, morreu tentando assassinar Tulipano, a tempestade, apenas 4 meses depois, o que deixou Tulipano incapacitado para sempre. Anêmona, a chuva, havia voltado silenciosamente para sua família logo após o funeral de Henrico e Federico não o viu nem ouviu mais desde então. Croco havia morrido em um acidente pouco antes do assassinato de Máximo enquanto experimentava uma nova técnica de chama. Então Máximo morreu. Seu moro relâmpago cometeu suicídio prontamente e sua Cláudia Visconti, sofreu um colapso que foi ainda piorado por seu aborto espontâneo do filho de Máximo no dia anterior ao funeral. Aquilo foi uma tragédia genuína, que foi mantida em segredo de qualquer um que não os tivesse o nome Vongola. A família mais ampla, especialmente aquelas que não entendiam a força dos laços que unem um céu aos seus elementos, a teriam culpado pela perda de um possível herdeiro, e Cláudia já havia perdido o suficiente. Ela só durou mais 8 meses depois disso, morrendo no meio de um ataque a um grupo de família que acreditava que a morte de 2 herdeiros Vongola em 3 anos era sinal de fraqueza. A varia que participou daquela invasão entregou seu corpo de volta à mansão e assegurou a Visconti, o guardião das nuvens de seu pai e primo de Cláudia, que ela havia levado todos os seus inimigos consigo. Seu funeral foi um evento familiar tranquilo, embora alguns varia, incluindo o pré-adolescente oficial da Tempestade, tenham aparecido para prestar suas homenagens.
Federico nunca conseguiu entender de verdade por que seu pai desconfiava tanto da varia. Sim, TYR sempre foi um pouco bandido, mas qual o Super Bee matou o homem e depois se conectou à primeira vista com Shanshus, colocando a varia firmemente nas mãos dos Vongola pela primeira vez desde que Otava a fundou. Seu irmãozinho então fez uma grande reviravolta, pegando mais 2 guardiões pelo caminho, e então tentou um golpe. O golpe não fazia sentido algum, então Federico achava que não tinha sido um golpe. Se Shanshus pretendesse tomar o controle dos Vongola, teria escolhido um método mais eficaz. Seu irmãozinho não era burro, mas sim uma forma de se vingar do pai por algo. Provavelmente por causa do Nono nunca ter contado a Shanshus que ele foi adotado e, portanto, não poderia ser o chefe Vongola. Seu irmão mais novo detestava mentirosos e teria visto isso como uma traição depois de uma década deixando Shanshus ser conhecido como seu filho bastardo. Não era como se alguém se importasse que Shanshus fosse adotado em vez de um filho bastardo. Dons Vongola já haviam adotado crianças órfãs com chamas fortes antes. Sim, ele teria ficado publicamente fora da disputa para chefe, mas teria sido um candidato popular tanto para Varia quanto para Sedef, contando para se tornar um pilar da família. Isso teria tornado sua criação menos competitiva também, o que só poderia ajudar, embora ter Shanshus nos encalços coletivos tenha sido muito motivador para Federico e seus irmãos mais velhos. Bem, Federico estava motivado, se lembrava bem, Máximo só estava irritado por ter outro irmão superando e Henrico se ofendia com a determinação de Shanshus em ser 10º. O abismo enorme de anos entre eles só piorou as coisas. O irmãozinho deles tinha mais ou menos a mesma idade que a filha mais velha da irmã mais nova, Erika. Federico fez uma pausa, sublinhando uma linha de texto em vermelho antes de jogar o documento de lado, teve que voltar e ser renegociado, pois violava os termos originais estabelecidos. Por que as pessoas não conseguiam realmente lembrar suas ordens? Balançando a cabeça, o futuro 10º continuou refletindo sobre as inconsistências do tratamento do pai ao filho mais novo. Shanshus foi terrivelmente mimado, a ponto de, se a vovó não tivesse assumido sua educação às escondidas, provavelmente teria sido um completo horror mimado em vez de apenas um adolescente violentamente temperamental e perigoso. Então Shanshus assumiu o controle da Varia e Nono. Federico não conseguia colocar em palavras, mas seu pai ficou abalado com a escolha de carreira de Shanshus. Federico só estava feliz que seu irmãozinho finalmente tinha decidido algo que ele realmente pudesse alcançar. Toda a coisa do 10º estava condenada desde o início, mas o pai decretou que Shanshus deveria ser tratado como filho de sangue. Então dizer isso a Shanshus seria desobedecer uma ordem direta do chefe. Nem mesmo os herdeiros em potencial poderiam se safar disso. O fato de Shanshus ter usado a varia como instrumento contundente para fazer o pai prestar atenção à decadência que silenciosamente se espalhava pelos Vongola não ajudou. Federico nem tinha certeza se Nono percebeu que essa era a intenção de Shanshus. Federico levou 5 anos e acesso tanto aos arquivos Vongola quanto Sedef para juntar isso, e ele estava procurando por isso. Bem, procurando algo, pelo menos, seu irmão mais novo poderia ter sido, mas sua lealdade à família era um pouco ridícula. Shanshus queria que a Vongola fosse ótima e tudo o que ele já fez poderia ser rastreado até essa raiz, desde que a pessoa que investigava se esforçasse para olhar para as coisas como Shanshus fez. Na verdade, o tratamento de Nono com Shanshus não fazia sentido, porque seu irmãozinho ainda estava no gelo. Foi uma traição. Seu pai só estava dando desculpas bobas quando Federico precisava do irmãozinho para ajudar a manter a família estável. Por que Nono não conseguia ver isso? Mas não, seu pai estava completamente cego pela primeira impressão que teve dos Varia, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Nono era adolescente, e envolveu alguns dos assassinos associados tentando matá-lo. Não sério matá-lo, segundo Otava, mas ainda assim foi um quase acidente, apesar de Novola ter cravado os perpetradores em uma parede de concreto imediatamente depois por serem estúpidos. Ela sempre dizia para Nono parar de ser tão dramática, mas pelo que Federico podia ver, seu pai tinha pintado toda a organização com o mesmo pincel e sempre esperava que todos os membros da Varia traíssem os Vongola de alguma forma mais cedo ou mais tarde. Nem importa que a Varia tivesse a maior rotatividade de membros de todas as casas da Vongola, por um fator de 4. Federico cuidadosamente colocou a papelada que estava amassando, respirou fundo algumas vezes e foi se servir de um copo d'água.
Ficar bravo não ajudaria. Ele sabia disso. Ele ficou bravo com o pai no dia do funeral da avó por causa da recusa dele em descongelar o irmãozinho. Eles até chegaram às vias de fato por causa disso, por isso quase chegaram atrasados à cerimônia. Shanshus havia perdido 2 irmãos e uma avó e não sabia. Ele havia perdido 5 anos de sua vida, o nascimento de sua sobrinha neta, a adorável filhinha de Erika, Serena, e mais eventos mundiais do que Federico queria contar. Nesse ritmo, Nono não descongelaria seu caçula até que o mundo mudasse tão completamente que Shanshus não tivesse mais seu lugar. Bebendo a água fria, Federico fechou os olhos. Ele estava fazendo o possível para aprender a criar o Zero Point Breakthrough que Primo havia inventado, mas era um processo lento. Ele tinha tão pouco tempo de treinamento ultimamente, com a maior parte do tempo consumido por papelada e provando ao pai que sim, ele era capaz de garantir que todos os aspectos da família funcionassem sem problemas. Teria sido muito mais fácil manter a família funcionando bem se ele tivesse Shanshus por perto, lançando olhares furiosos e lembrando que o Dom Vongola não precisava ser gentil e educado porque a imolação em chamas era sempre uma opção. Shanshus também era perspicaz. Percebia coisas que Federico não percebia e, embora fosse direto sobre isso, geralmente não estava errado. Às vezes um pouco alheio às sutilezas, o irmãozinho de Federico era curiosamente cego a coisas sentimentais, mas isso não significava que suas observações fossem inúteis. Muito pelo contrário. Shanshus seria infinitamente mais útil de se ter por perto do que seu primo idiota, isso era certo, e Emitsu Savada não melhorou com a idade. Federico sempre teve inveja de como seu pai mimava Emitsu, mesmo quando o loiro idiota era um garoto de 10 anos ansioso para agradar, deslumbrado pelo prestígio e riqueza do estilo de vida do tio. Mesmo assim, Emitsu sempre falava sobre como era legal que todos olhassem para Nono para tudo, em vez de ver isso como se Nono fosse responsável pelo bem-estar de tantas pessoas e como era difícil para o Dom Vongola quando as coisas não saíam como planejado. A mãe de Emitsu era irmã mais nova da mãe de Federico, seu nome era Carla e ela havia se casado com um homem japonês mais velho chamado Itsuna Savada. Itsuna era um homem moralmente rígido que não sabia das conexões da esposa com a máfia. Quando descobriu que o marido de sua falecida cunhada estava introduzindo seu único filho no crime organizado, ficou furioso. Tão furioso, na verdade, que se recusou a se encontrar ou até mesmo falar com Nono depois. Vendeu sua casa em Palermo e mudou-se para Lucca, na Toscana, com sua esposa, informando ao então jovem de 15 anos de Emitsu que não seria bem-vindo em casa até abandonar o crime de vez. E Emitsu não abandonou o crime, em vez disso, ele se tornou o 4º filho de Nono, exceto no nome, e foi preparado para o cargo de conselheiro externo. Até onde Federico sabia, ele nunca mais viu seu pai verdadeiro e nem sequer compareceu ao funeral do homem. Uma ausência tão gritante de sentimento familiar era preocupante em uma pessoa que detinha tanto poder sobre a família Vongola. O fato de Emitsu não ter guardiões tornava tudo ainda mais preocupante. Ele tinha uma equipe pessoal do CDF composta por membros de elite, mas nunca tinha criado laços com nenhum deles. Federico estava disposto a deixar suas preocupações de lado, reconhecendo que não era exatamente imparcial quando se tratava do primo. Mas 6 meses atrás ele foi notificado por Squalo Superbee que uma das pessoas que cobria a licença maternidade da sobrinha havia solicitado uma avaliação psiquiátrica do chefe do CDF. O pedido também destacou uma tendência preocupante no movimento de pessoal Flame Active pela consulência externa, então Federico ratificou o pedido como herdeiro Vongola, sob a condição de que fosse uma avaliação discreta. Foi discreto, tão discreto que Emitsu nem percebeu o que estava acontecendo. O conteúdo da avaliação, no entanto, era absolutamente condenatório. O conselheiro externo tinha um transtorno de personalidade narcisista. Federico passou uns bons 40 minutos examinando o documento quando finalmente conseguiu pegá-lo, lendo cada linha e consultando um dicionário médico encontrado em algum lugar por Otelo para ter certeza de que compreendia completamente toda a terminologia usada. Busca por atenção, exploração interpessoal, senso de direito, autoavaliação inflada, grandiosidade, falta de empatia, comportamento dramático e emocional. Horrivelmente, tudo fazia muito sentido. A falta de guardiões de seu primo, o período médio relativamente curto de serviço dos indivíduos Flame Active na CDF,
Um número cada vez mais frequente de vezes em que a família foi surpreendida pelas ações de outras organizações mafiosas desde que Iemitsu assumiu o comando. A mais recente delas foi todo o desastre envolvendo o massacre da família Estraneio e suas balas de possessão ainda desaparecidas, e a queda geral na qualidade da inteligência, o que persistiu mesmo enquanto Iemitsu tranquilizava Nono dizendo que tudo estava sob controle e Nono acreditava nele. Federico sabia o suficiente sobre a intuição vongola para saber que o único motivo do pai para ignorar seus instintos era que ele queria acreditar em Iemitsu. Assim como queria acreditar que era melhor manter Chanchus no gelo. Como o pai dele podia ser tão cego assim? O Vongola X deliberadamente colocou seu copo vazio sobre a mesa. Jogar não mudaria nada. Pensar em Iemitsu e Chanchus, no entanto, arruinou completamente seu humor, então Federico se levantou e foi tocar o sino. Torreta apareceu na porta quase instantaneamente, sem dar mais do que um passo para dentro do escritório. O calaio silencioso sabia que não podia chegar perto da papelada. Gostaria de uns pasticini e um chocolate quente pequeno, disse Federico rapidamente. Estarei na sala de estar. A sala de estar ficava ao lado do escritório onde ele fazia papelada, mas acessível pelo corredor por uma porta diferente. Torreta assentiu. Um chocolate quente com pasticini, imediatamente, Sr. Federico. Levou um mês para Federico fazer com que o ex-guardião desavisado o chamasse pelo primeiro nome em vez de apenas pelo sobrenome, mas conseguir que ele deixasse-o se ignore claramente não ia acontecer. Balançando a cabeça, o Vongola X saiu do escritório e se jogou em uma das poltronas confortáveis da sala de estar. Já desistiu? Federico abriu os olhos o suficiente para lançar um olhar fulminante para Hamlet, que estava empoleirado na beirada de uma mesa decorativa folheando um álbum de fotos. Cala a boca, resmungou Federico, meio sem convicção. Só quero uma pausa. Ele olhou para o álbum nas mãos de sua névoa. Sentindo nostalgia? Hamlet balançou a cabeça, sem levantar os olhos das páginas. Eu estava pensando no aprendiz fofo do Iemitsu. Tenho quase certeza de que já o vi antes. Federico fez uma pausa. Hamlet não conheceu muitas crianças, aqueles que ela sabia eram parentes dela ou que conhecera ao acompanhá-la em vários eventos envolvendo sua irmã Maria Chiara e seus filhos. Basil parecia ter apenas uns 10 anos, o que o tornava vários anos mais jovem até que o sobrinho mais novo de Federico, Benvenuto. Garoto assustador, Macbeth disse distraidamente. Chamando Iemitsu de mestre o tempo todo e se curvando e raspando ao menor sinal. Iemitsu não fez ele parar, você percebeu? Anthony apontou-o levemente. Ele parecia achar adorável. Federico estremeceu. Talvez fosse porque ele era um homem mundano com muita experiência na profundidade e amplitude de várias subculturas e perversidades, mas ele nunca permitiria que alguém o chamasse de mestre ou meu senhor. Especialmente não uma criança. Sabemos que Iemitsu não está bem da cabeça, disse ele repressivamente. Meu ponto, disse Anthony, olhos semicerrados lançando um breve olhar para seu Sky, é que o pequeno Basil sabe muito bem que há algo muito errado com seu chefe, que ele está tentando chamar atenção sem ser notado. Houve uma pausa marcada pelo silêncio das pessoas reajustando suas suposições. Droga, é coisa de humor da chuva de novo, né? Macbeth disse com ironia. Malditos sejam vocês e todos os seus por sua horrível tendência à zombaria seca. Nunca mais vou conseguir manter a cara séria na presença do Savada. Encontrei ele. Hamlet interrompeu antes que Antônio pudesse fazer mais do que piscar inocentemente para Macbeth, a névoa virando o álbum para mostrar a fotografia que ela havia encontrado. Um rosto redondo e infantil, com forte semelhança com Maria Chiara, olhos azuis, cabelo loiro e tudo. A foto tinha pelo menos 8 anos, já que o pequeno Benvenuto parecia ter uns 4. Esse é meu sobrinho Hamlet, ele tem 13 anos agora. Basil mal parece ter 10 anos. Mesmo assim, Federico sentiu o estômago afundar enquanto sua intuição concordava com a afirmação de sua névoa. Ele não via seu sobrinho há anos, não direito. Houve vislumbres de passagem de vários eventos da Lancia que ele tentou frequentar pelo bem da irmã e ele esteve lá ao fundo no Natal, mas nunca tiveram uma conversa. Agora que Federico pensava nisso, ele nunca tinha ouvido a irmã falando sobre como a caçula estava indo na academia da máfia ou algo do tipo.
como ela fazia com os dois mais velhos. O pequeno órfão de Iemitsu é seu sobrinho mais novo? Macbeth perguntou. Eu consigo ver, afirmou Anthony. O que Iemitsu disse que estava ensinando a ele? Iemitsu não tinha, mas lembrando da forma magra e improvavelmente jovem do sobrinho mais novo espiando por cima da longa franja loiro-escura, Federico pôde imaginar. Basil era Flame que tive, então Iemitsu vai ensiná-lo a usá-los. Provavelmente quase exatamente da mesma forma que ele foi ensinado, considerando que Iemitsu nunca se interessou em ouvir os motivos pelos quais os céus precisavam ser ensinados de forma diferente dos outros tipos. Ele tinha aqueles comprimidos da vontade de morrer no bolso, Hamlet disse, deixando o álbum de lado agora que ela tinha encontrado o que procurava. Não tive a impressão de que Iemitsu ensinou a se virar sem usar aquelas coisas como muleta. Sua desaprovação com tal comportamento negligente era clara para todos. As pílulas de vontade da morte foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial, para acelerar o treinamento com chamas e reduzir os riscos envolvidos. Federico também os usou bastante enquanto aprendia o modo vontade permoribunda, com o qual ainda tinha dificuldades. Máximo sempre foi o melhor em coisas relacionadas à chama. A intuição de Federico apitou e o 10º ficou tenso na cadeira. Hamlet perguntou cuidadosamente, qual a probabilidade de Iemitsu estar ensinando meu sobrinho o modo vontade permoribunda? Houve um silêncio absoluto. Hamlet parecia enojado. Considerando o que mais sabemos sobre Iemitsu, eu diria que é quase certo. Havia um motivo pelo qual apenas os céus dos Vongola já tinham aprendido o modo hipervontade moribunda e não tinha nada a ver com o desejo de manter o conhecimento em segredo. A única razão pela qual o modo vontade hipermoribunda não matava céus de forma horrível como matava todos os outros usuários de chamas era que a harmonia inata de um céu impedia que destruíssem acidentalmente os sistemas internos de regulação do corpo. Federico se levantou suavemente, atravessou a sala e pegou um cravo do vaso sobre uma mesa baixa. Ele rapidamente se transformou em cinzas entre seus dedos incandescentes. Ele escolheu outro, depois outro, tentando em vão se convencer do assassinato bagunçado do diretor externo. Então Antônio estava atrás dele, uma mão tranquila em suas costas, e os sentimentos homicidas de Federico foram atenuados em algo mais frio e duradouro do que fúria justa. Como conselheiro externo, Savada é intocável por meios diretos, lembrou seu guardião da chuva, e não temos outro candidato disponível no momento. Federico honestamente não se importava. Ele já havia perguntado ao pai por que seus guardiões não podiam aprender o modo hipervontade da morte e foi obrigado a ler os relatórios escritos na época de quarto sobre o que aconteceu com o primeiro grupo de guardiões do tal Dom Vongola, que tentaram aprender a técnica e pagaram o preço. A névoa enlouqueceu, seu corpo se torcendo e mutando em uma monstruosidade quimérica que precisou de 6 relâmpagos para derrotar. O sol e a nuvem morreram aos centímetros ao longo de várias horas, seus corpos inchados por tumores e choque anafilático. O relâmpago morreu quase instantaneamente, suas chamas destruindo seu próprio sistema nervoso por meio de eletrocução de alta voltagem. A tempestade havia se dissolvido, gritando até seus pulmões derreterem e seu cérebro se liquefazer. O destino da Ren foi o menos bagunçado, mas talvez o mais horrível. Ele simplesmente parou. Seu coração, seu sistema nervoso. Tudo isso, ele simplesmente desmaiou silenciosamente. Quarto não conseguiu fazer seu coração e pulmões funcionarem novamente antes que suas chamas se apagassem, matando-o. Se era isso que Savada estava ensinando ao sobrinho, então a sobrevivência contínua do garoto era um milagre. Mas o fato de o idiota ainda não tê-lo matado não garantia que Benvenuto continuaria sobrevivendo. Nono tem permissão para revisar o que Savada está ensinando ao seu aprendiz? Macbeth perguntou atrás de Federico. Não, ele não é, respondeu Hamlet, com a voz seca. Como sabem, não há ninguém a quem possa ser feita uma denúncia de abuso de qualquer tipo pelo conselheiro externo, além de Dom Vongola. Mesmo assim, tudo o que Dom Vongola pode fazer é exigir que o conselheiro externo explique suas ações. Enquanto o conselheiro externo tem um mecanismo para depor um Dom Vongola corrupto e inadequado, o Vongola ainda não tem meios oficiais para destituir um conselheiro externo corrupto. E foi por isso que, apesar de Federico ter levado a avaliação de Iemitsu ao pai na Semana do Silêncio, o loiro idiota ainda era diretor do CDF, mudar tradições antigas levou tempo.
Tão não oficial ou nada, deduziu Macbeth, a voz fria. Federico alegremente jogaria uma fortuna de porte médio na varia se assassinar Himitsu resolvesse seus problemas, mas embora isso tirasse Benvenuto do perigo imediato, causaria muitos outros problemas muito mais amplos. Eles podiam deixar o assassinato como último recurso, fazer Nono reconhecer que Himitsu era ativamente prejudicial ao bem-estar da família era a abordagem correta. Como herdeiro do pai, ele precisava agir do jeito certo ou então minaria tudo. Marque uma reunião urgente e confidencial com meu pai, por favor, Anthony, disse Federico cansado enquanto Torreta entrava na sala com os refrescos que ele havia pedido antes. De novo. Ele estava tão cansado de ter sua família sofrendo pelos erros da família. Traduções. Signora igual madame, italiano. Pioggi igual chuva, italiano. Nebbi igual névoa, italiano. Nuvola igual nuvem, italiano. Peciolina igual peixinho, italiano. Croco igual crocus, italiano. Tulipano igual tulipa, italiano. Garofano igual cravo, italiano. Senhor signora igual senhor, inglês. Capítulo 312. Da natureza subjetiva da normalidade. Era Natal novamente na mansão Varia, embora a data oficial do nascimento de Cristo já tivesse passado, o período de Natal durou até a Epifania, que foi em 6 de janeiro. O período de Natal Vongola começava com a tradicional festa de Natal Vongola no solstício de inverno, que começava ao pôr do sol, por volta das 4:30 da tarde, e só terminava ao amanhecer da manhã seguinte. Este ano, Kushizaki compareceu para mostrar boa vontade e provar que o 10º tinha Varia do lado dele. Ela não era a única Varia ali, mas seu sorriso meio Glasgow a tornava mais óbvia. Seu acompanhante, o guardião da chuva de Federico, foi muito atencioso e aparentemente elogiou a cicatriz como sendo marcante. Squalo aplaudiu em particular o instinto de autopreservação e a coragem do homem. Era preciso um homem muito corajoso para tentar algo que pudesse ser considerado romântico com o líder do Esquadrão da Névoa. O período entre o Natal e o Ano Novo era geralmente bastante tranquilo, pois todas as contas precisavam ser feitas e Mammon inevitavelmente multava quem não entregava os relatórios de despesas a tempo. O tamanho da multa dependia do humor do oficial da névoa, sua carga de trabalho recente quantas outras pessoas estavam atrasadas com suas despesas, então geralmente era melhor entregar tudo cedo e evitar que seu próximo salário fosse cortado. Mammon levava seu cargo de tesoureiro da Varia muito a sério e todos sabiam disso, mas ainda assim parecia que todo ano sempre havia alguém, ou várias pessoas, que conseguiam perder metade do próximo salário, a ponto de haver apostas sobre quem seria naquele ano. A semana após o Ano Novo foi tranquila por um motivo totalmente diferente. Muitas missões menores chegavam justamente naquele momento, cortesia dos vários desastres familiares e desentendimentos que eclodiam durante o Natal. Então cerca de metade dos Varia saía em grupos de 2 ou 3 para realizar essas missões. Muitas das pessoas que não estavam fazendo missões tiravam uma semana de férias, visitando parentes ou simplesmente tirando um tempo longe do resto da Varia. Era uma boa época do ano para isso e muito popular entre os veteranos mais calmos da Varia. Fusial, por exemplo, geralmente se desaparecia naquela semana e na seguinte, assim como toda a Dark Horse. Este ano, a Dark Horse tinha um novo membro. O Alastor que Squalo conheceu em sua turnê mundial se aposentou durante a Semana do Silêncio e foi substituído por um sol elétrico muito grande, que era um dos parceiros de treino favoritos de Lussuria. O Alastor anterior, agora chamado Kurt, havia se mudado para a terra da máfia e começado a dar cursos de treinamento de atiradores de elite. Squalo já havia enviado alguns Varia e aprendizes interessados em se especializar para participar e ficou muito satisfeito com a qualidade alcançada por todos eles. Por outro lado, Kurt só se aposentou porque anos de uso intenso de chamas da tempestade haviam danificado suas articulações a ponto de ficar horas deitado na vegetação esperando por um tiro ser agudamente doloroso, não porque ele fosse menos bom na arte. Foi um pouco desconcertante ver a formação de um dos esquadrões imortais mudar assim. Spatter também começava a se preparar para a aposentadoria e já havia começado a treinar seu eventual substituto, um Cláudio bastante exigente chamado Pantera, que estava na Varia há pouco mais de 2 anos.
Dos outros esquadrões imortais, o Esquadrão Marvel perdeu seu último membro original, o Homem Roxo se aposentou em junho de 97, e o substituiu por um jovem e completamente louco Storm. Enquanto o Esquadrão Green passou de MAB para Redcap e agora tinha um dos mais antigos Lignins chineses chamado Troll. Depois, havia a Aurora Borealis, cujo líder de esquadrão Magaribi em algum momento decidiu se aposentar para a medicina para poder trabalhar lá em tempo integral sem impedir o restante do esquadrão de realizar missões e ganhar dinheiro. A nova líder do esquadrão da Aurora Boreal era Este, uma das chuvas de Squalo, e o oficial sabia que o esquadrão estava de olho em um novo quinto membro adequado. Ele só tinha percebido a transição na Semana do Silêncio, o que o fez se sentir um idiota por não ter notado que Magaribi não estava mais na papelada. Os esquadrões que tomavam seus nomes do líder de esquadrão eram tão fluidos quanto sempre, alguns mudando a cada ano conforme a composição flutuava ou eram alterados conforme as exigências de missões específicas. Raramente havia permanência ali, então Squalo não esperava encontrar alguma. Os esquadrões nomeados eram um pouco mais duráveis, mas não seriam dignos de serem chamados de esquadrões imortais a menos que durassem além do líder de esquadrão original com tradições e especialidades intactas. A Matilha poderia conseguir fazer a transição, já que Varga até agora mantinha seu esquadrão unido admiravelmente após sua promoção a líder de esquadrão após a morte abrupta e prematura de Okami, mas ainda não tinham tentado entrar com a papelada do esquadrão imortal. Então tudo estava no ar. Isso era compreensível, já que Okami estava morto há menos de 4 meses por ser mortalmente alérgico a algo que o matou logo após o fim de sua última missão. Se ainda não tivessem feito isso até a Semana do Silêncio, Squalo perguntaria diretamente se eles estavam interessados. A única chegada realmente memorável do último ano foi a neta de 16 anos daquele padre sul-americano que tentou fazer Squalo se casar com essa neta 2 anos antes, quando ela tinha 14 anos. Como diabos ela os encontrou, Squalo não fazia ideia, mas ela apareceu na porta com uma carta do avô. Ela então flertou com ele diante de uma grande e muito interessada plateia, mencionou que o avô ainda aceitava o casamento deles se você mudar de ideia, e passou o tempo todo lendo a maldita carta mexendo nas pulseiras dela e olhando ao redor, uma longa linha de coxa nua visível através da fenda na lateral da saia. Toda a varia, é claro, achou isso hilário e arrancou toda a história do noivado do capitão de Vokve Fusial, mas, fora isso, a pequena sacerdotisa foi incorporada ao serviço de limpeza como aprendiz, devido à falta de idiomas, com muito pouco alarde, apesar das liberdades religiosas adicionais que pediu. A oficial da chuva tentava não pensar no interesse que certos membros das equipes bagunçadas da varia demonstraram pela religião de Sosa, ou no fato de que ela havia alimentado um dos capangas com seu próprio coração ainda batendo menos de uma semana depois. Pelo menos isso convenceu todos a levarem suas ameaças muito, muito a sério. Ele ainda era zoado por causa da noiva, ele ainda não tinha superado totalmente o problema de corar e o rubor ocasional incentivava todos os palhaços, não importando quão desagradável ele fizesse as punições. Como estava geralmente bem tranquilo na primeira semana após o ano novo, Squalo começou a aproveitar a pausa para acompanhar os relatórios de inteligência dos 6 meses anteriores e revisar o comportamento relatado da missão da varia. Tudo foi totalmente explorado na Semana do Silêncio, claro, mas deixar tudo para lá foi simplesmente bobo considerando quanto havia de tudo. Então Squalo fez uma verificação preliminar na primeira metade de janeiro, verificando se pontas soltas haviam sido abordadas, se linhas de investigação estavam sendo seguidas e se ninguém estava causando problemas. Qualquer um que estivesse causando problemas seria chamado na frente do seu oficial, ou, no caso das nuvens e relâmpagos, ao próprio Squalo, para se explicar. Dependendo de quão satisfeitas as partes relevantes estavam com a explicação, o encrenqueiro poderia ser transferido para outro esquadrão, colocado em punição ou simplesmente morto. Squalo não precisou matar muitas pessoas, mas aconteceu. Era principalmente a inteligência, não os relatórios de comportamento, que estavam irritando Squalo este ano. Particularmente os que dizem respeito ao CDF. O Changeling voltou a trabalhar em setembro, então a consulência externa estava oficialmente livre de varia, mas a avaliação que Derecho havia solicitado sobre Iemitsu na primavera passada abriu uma caixa de Pandora que eles ainda não tinham descoberto.
Se dependesse de Squalo, Iemitsu já estaria morto, Changeling seria o conselheiro externo interino e Federico avaliaria possíveis candidatos para assumir o cargo, auxiliado por seus guardiões muito competentes. Mas não dependia de Squalo, então Iemitsu ainda estava vivo, ainda no comando do CDF e ainda causando estragos. Federico estava pressionando seriamente Nono em vários pontos, sendo o comportamento prejudicial de Iemitsu um deles. Shanshus ainda estar no gelo era outra, mas honestamente Squalo esperava que o Zabini interviesse antes de Nono finalmente se organizar. Ele teve uma breve reunião com eles em novembro, eles pareciam gostar de reuniões de novembro, informaram que estavam progredindo e que ele seria informado assim que decidissem se mudar. Squalo tinha a sensação de que seria informado logo após a ação, para não criar lealdades conflitantes, mas ele estava bem com isso. Ele tinha um bom pressentimento sobre este ano, e não só porque parecia que Nono finalmente faria a cerimônia de herança e entregaria a família ao filho. As arpias compartilharam que o adiamento de Nono parecia para o resto da família que ele não tinha fé na competência do filho, ou então era tão viciado em poder que não podia abrir mão dele. Squalo não sabia quem tinha dito o que ou para quem, mas pouco antes do Natal recebeu um relatório de Changeling dizendo que Nono havia solicitado uma série de missões de inteligência e investigações de segurança do tipo que precedem todos os grandes eventos Vongola. Se tudo corresse bem, os convites seriam enviados no início de março e a cerimônia de herança seria logo antes, ou talvez logo depois, da Semana do Silêncio. Considerando que Federico prometeu que a primeira coisa que faria ao se tornar chefe seria descongelar Shanshus, Squalo estava bastante ansioso pela mudança de regime. Claro, o CDF não era o único lugar onde as coisas estavam acontecendo, afinal, o submundo era um lugar grande. Por exemplo, outra das famílias da máfia do norte havia sido massacrada em novembro, o que fez 5 nos últimos 3 anos. Lidar com isso era uma questão dos Vindice, mas os tremores de tantos assassinatos e um vácuo de poder tão grande eram coisas realmente perturbadoras. Alguns dos conglomerados do crime austríaco estavam tentando preencher a lacuna no mercado, as poucas famílias do norte sobreviventes estavam se expandindo e militarizando para proteger seus territórios, e era uma grande bagunça. Quem quer que estivesse fazendo isso era um idiota, a menos que, claro, fosse um assassino em massa maluco fazendo isso por diversão e quisesse iniciar uma guerra mafiosa lá em cima. Também havia rumores de que a família Bovino teria criado um dispositivo de viagem no tempo. Sério, que porra é essa? Cientistas podem ser completamente malucos. Para que diabos os Bovino queriam uma máquina do tempo? Aparentemente, funcionava só por 5 minutos de cada vez e só mandava pessoas para o futuro, não para o passado, mas ainda assim, tinha potencial para ser algo que as guerras da máfia recomeçavam. Os Dieg ainda abriam caminho sangrento pela máfia russa, era uma pena que não estivessem interessados em entrar para Varia, e os Cavalloni finalmente tinham se colocado totalmente no azul novamente e estavam fazendo uma recuperação muito respeitável das dificuldades em que estavam atolados 6 anos atrás. Eles haviam migrado para o crime de colarinho branco, algo novo e tornado mais difícil e fácil pelos níveis cada vez maiores de avanço tecnológico usado nos bancos, e estavam indo muito bem. Squalo suspeitava que haveria muito mais negócios naquela área em alguns anos e que o Cavalloni ficaria com uma grande fatia do bolo por estar à frente do grupo. Parabéns para Dino por garantir que sua família fosse rica por gerações, desde que gerenciassem bem suas finanças. Depois de revisar todos os arquivos que pretendia, adicionar anotações e referências e escrever dezenas de páginas de anotações, Squalo devolveu à inteligência a seção designada dos arquivos Varia, que tinha proteção muito melhor do que os registros da missão, e depois empilhou todos os arquivos de pessoal e cuidadosamente os levou de volta ao escritório de Shanshus. Saber que o boss voltaria em breve levou Squalo a revisar todos os arquivos pessoais de todos no prédio e organizá-los por esquadrão, depois organizar os agrupamentos de esquadrão em ordem alfabética por divisão. Feito isso, ele começou a tentar criar um pouco de ordem entre todas as anotações que fez sobre as migrações linguísticas que ocorreram desde que Shanshus foi colocado em pausa, incluindo como as principais línguas faladas na Varia mudaram durante e após sua campanha de recrutamento. Havia muito mais pessoas falando árabe agora, por exemplo, e o hindi estava sendo muito mais utilizado, nem que fosse apenas por causa da crescente popularidade dos filmes de Bollywood.
O chinês não era muito usado porque mais da metade dos vários chineses na varia não tinham um dialeto em comum entre si, mas a maioria das névoas agora entendia pelo menos um dialeto chinês e cerca de metade deles conhecia pelo menos 3. Um número impressionante de pessoas também fez questão de aprender georgiano ou mongol, aparentemente apenas para poderem escrever relatórios em uma língua não latina. Também houve uma fase de relatórios em línguas fictícias, então Squalo sabia que a varia agora continha pessoas fluentes em Klingon, Sindarin, mais confusamente, Enoquiano. Conseguir o dicionário e a gramática para isso foi uma tarefa e meia, principalmente porque a névoa em questão não conseguia fornecer um texto-fonte e alegava ter tirado a língua da mente de algum cara aleatório. Squalo fez escrever um léxico completo e uma explicação detalhada da gramática. Ele teve que arrumar uma nova estante no escritório do chefe para colocar todos os textos e arquivos de idiomas, mas valeria a pena quando o chefe voltasse. Squalo Koi. O oficial da chuva se virou ao ouvir a voz de Kushizaki. A fanática por horror havia recentemente passado as funções de GM da divisão Névoa para Haas, dando mais tempo livre para suas massas. Felizmente, isso aconteceu poucos meses após o retorno do Changeling ao CDF, o que significava que o esquadrão regular de Kushizaki estava livre para fazer missões normais novamente e ela poderia ser enviada para matar pessoas muito, muito longe da sede da varia. Infelizmente para Squalo, mandar pessoas em missões significava ter que aceitar seus relatórios quando voltassem. O que é? Squalo piscou. O sorriso de Kushizaki em Glasgow agora era simétrico, uma cicatriz consideravelmente mais vermelha curvando pela bochecha esquerda para combinar com a grossa careta branca na bochecha direita. O líder do esquadrão da névoa sorriu amplamente. Ah, gostou, ela deu um tapinha nos pontos que adornavam a nova cicatriz. Mandei fazer isso como presente de Natal para mim mesmo. É muito simétrico, Squalo conseguiu dizer. Na verdade, era incomumente simétrico, considerando que a cicatriz original havia sido criada por estilhaços de vidro. Kushizaki se pavoneou. Tive que usar chamas de névoa para acertar perfeitamente, mas valeu totalmente a pena. Squalo mentalmente acrescentou por que ela iria querer simétrico. A sua lista mental de não pergunte lhe passou para assuntos mais mundanos. Você já terminou a missão? O fanático por terror suspirou teatralmente. Acabou sendo muito mais simples do que a informação sugeria, reclamou ela. Eu não consegui fazer nada. Squalo fez uma pausa, considerando os pedidos recentes que havia analisado e as informações que acabará de revisar. Lembra daquela missão na Suíça sobre a qual não tínhamos informações suficientes? Kushizaki se iluminou e seus olhos brilharam. Conte, capitão. Revisei tudo de novo e juntei com outros detalhes fornecidos por Bell sobre as peculiaridades das comunidades mágicas suíças, e na verdade é possível, desde que haja uma névoa bem forte envolvida e todos mantenham um perfil discreto. Squalo tinha quase certeza de que a maioria dos altos escalões da divisão da névoa sabia sobre magia, ou pelo menos certos aspectos dela, mas prometeu não contar e não estava disposto a quebrar sua palavra. Kushizaki conseguiria reunir todos os pontos relevantes dos relatórios de qualquer forma. Vou preparar os detalhes para você amanhã. Obrigado, capitão. Kushizaki chiuriou, seu sorriso se alargando de forma perturbadora. Vou avisar meus meninos. Depois que ela saiu, Squalo sorriu. Nova ou não, era meio reconfortante saber que Kushizaki continuava a mesma de sempre. Traduções. Troll igual troll, especificamente o ser sobrenatural, grego. Este igual noite, húngaro. Sós igual noiva, italiano. Capítulo 113. De devoção e retribuição. Catrin do Giglio Nero não fazia ideia de quem tinham sido seus pais, além de um deles ter sido próximo o suficiente de Dona Chiara para que ela o acolhesse como pupilo da família quando ele tinha 5 anos. Ela era jovem naquela época e Catrin a idolatrava. Bem, ele não era Catrin naquela época, Catrin era o nome que a varia lhe deu, mas ainda a adorava e jurara sempre servir e proteger as donas do Giglio Nero logo após completar 10 anos. Dona Chiara não zombou de sua determinação e garantiu que ele tivesse tutores em todos os tipos de coisas que um protetor de dona precisaria, desde estratégia e idiomas até chamas e armamentos.
Ele tinha 13 anos quando a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado do Terceiro Reich, tinha 15 anos quando o armistício com as forças aliadas foi assinado e os alemães ocuparam o país à força. Claro que Catherine não podia permitir que tal ameaça à sua dona permanecesse e implorou para ser autorizado a se juntar às forças guerrilheiras sob o comando do aliado do Giglio Nero, os Vongola. Sua dona recusou seu pedido, então Catherine passou o inverno seguinte se esgueirando pelos postos avançados nazistas próximos e matando todos os alemães que conseguia encontrar. Suas ações chamaram a atenção da Claude Guardi de Dona Vongola, que procurou Dona Chiara para pedir que Catherine se juntasse a uma nova força que ele estava criando em nome de Ottava Vongola, uma força independente de assassinatos. Dona Chiara então concedeu sua permissão e Catherine, de 16 anos, passou o ano e meio seguinte com Avaria, como a equipe de assassinatos independente se autodenominava. Avaria nomeou Catherine por sua incrível habilidade no uso das chamas da tempestade, em homenagem à Calavera Catrina, que era uma imagem popular no Dia dos Mortos do México. O fato de o aniversário de Catherine ter sido realmente durante o Dia dos Mortos provavelmente era parte do motivo. Catherine estava resignado ao terrível senso de humor dos companheiros assassinos. O fato de a ideia deles de piada incluir tentativa de assassinato em dias lentos era algo com que levou surpreendentemente pouco tempo para se acostumar. Quando as forças alemãs na Itália se renderam em 2 de maio de 1945, Catherine imediatamente apresentou sua renúncia da Avaria ao seu líder de esquadrão. Inconnu não gostou, mas relutantemente elogiou a lealdade de Catherine à sua família antes de lhe escrever um conjunto de ordens que garantiriam que as forças Vongola espalhadas pela península ajudariam o jovem de 17 anos em seu caminho para casa. Catherine então quase foi drogado durante a refeição de despedida em sua homenagem, se despediu do esquadrão e foi para casa. Catherine finalmente conseguiu voltar para a Sicília e para o Giglio Nero em novembro, devido a vários atrasos pelo caminho e por ser chamado para oferecer ajuda aos Vongola algumas vezes. Dona Chiara imediatamente o recebeu de volta em sua casa e o emboscou com sua filha de 1 ano, Lucy. Catherine nem sabia que sua dona era casada. Chiara riu dos protestos dele, garantiu que seu marido era um membro leal da família, o que Catherine concordou a contragosto com ela quando finalmente revelou o nome do homem, e então colocou o ex-assassino Varia no comando da segurança doméstica da família. O adolescente Storm levou o desafio e a responsabilidade tão a sério quanto todas as outras mudanças que sua vida trouxe, e os 30 anos seguintes passaram em silêncio. Dona Chiara teve mais 2 filhos, Stella e Fiero, uma menina e um menino, e os 3 cresceram e começaram a viver, protegidos pelos protocolos de segurança que Catherine havia estabelecido e pelos seguranças que ele treinou para eles. Stella casou-se com um filho de um dos guardiões de Chiara e se estabeleceu feliz como dona de casa enquanto Fiero estudou ciência da chama e eventualmente ingressou na pesquisa e desenvolvimento Vongola. Era Lucy que Catherine se preocupava, ela era a filha mais velha de sua dona, sua herdeira e uma cell ativa, mas não tinha guardiões. Ele já havia expressado sua preocupação a Chiara uma vez, mas sua dona apenas deu um tapinha em sua mão e garantiu que os guardiões viriam no momento certo. Depois, Chiara adoeceu e morreu em 1972, e Catherine repetiu seus juramentos a Dona Lucy, que pediu que ele revisasse os protocolos de segurança e métodos de treinamento usados por toda a família. Era um trabalho longo e desafiador, mas Catherine aceitou, mesmo que isso significasse que ele não poderia mais cuidar de Lucy no dia a dia. Quando, na primavera de 1975, Catherine retorna de uma propriedade periférica e encontra Lucy visivelmente grávida sem marido à vista, ele percebe que sua dona o mandou embora de propósito. Ela também não diz quem é o pai da criança, apenas insiste que o homem não sabe e que isso é necessário. Catherine sabe muito bem que o Giglio Nero Donas consegue ver um pouco de futuro, mas qualquer futuro que exija que a preciosa filha mais velha de Dona Chiara seja difamada por engravidar fora do casamento católico adequado não é algo que ele esteja disposto a aceitar. Então ele revisa os registros do falecido recentemente, convence uma das primas mais distantes de Dona Lúcia a falsificar registros de um casamento arranjado entre a dona e o filho recentemente falecido do homem, e então apresenta os resultados numa noite após o jantar. Lúcio repreende, mas seus olhos brilham de alegria e isso já é recompensa suficiente. Então, nos últimos meses da gravidez de Lucy, a mansão Giglio Nero é invadida por 6 estranhos poderosos, todos discutindo constantemente entre si e ignorando completamente qualquer tentativa da equipe de conter seus excessos.
Todos são jovens e arrogantes, com mais poder do que juízo, e convencidos de sua própria imortalidade. É com grande contenção que Catherine se abstém de provar ao Sam que ser o maior assassino do mundo não significa nada para um assassino da varia Quality. Catherine sabe que ele ainda é Quality e tem acompanhado as façanhas da varia de uma distância curiosa. A tranquila tempestade e a bondosa, porém temperamental, Rain são os mais suportáveis dos guardiões de Dona, e a névoa ao menos demonstra níveis adequados de discrição e paranoia em relação à segurança de Lucy. Mas os outros três não têm nada a recomendá-los e Catherine não consegue entender como ou por que sua dona se ligou a eles. A nuvem é um covarde que está constantemente se encolhendo diante de todos os outros, incluindo Lucy, apesar de suas ostentações barulhentas. O relâmpago se importa apenas com suas descobertas científicas e lembra muito Catherine alguns dos assassinos mais monstruosos com quem serviu na guerra, e o Sol está tão absolutamente convencido de sua própria superioridade que é repugnante. O pior é que Lucy nem sequer tenta conter a crueldade casual deles, limitando-se a bancar a pacificadora depois que cada briga passa. Catherine não consegue imaginar essas pessoas se estabelecendo juntas e se dedicando ao bem-estar do Giglio Nero por conta própria e, pior ainda, não consegue imaginar Lucy se esforçando para persuadi-las a isso. Isso só pode acabar mal. Sua expectativa de desastre cresce com o passar do tempo, só interrompida pelo nascimento de Dona Lúcia, sua primogênita e herdeira, uma filha que ela chama de Arya. Catherine é a primeira pessoa chamada ao quarto assim que sua dona dá à luz, e quando ele chega ao lado dela, Lucy imediatamente entrega a filha para ele. Eu sabia que nunca seria seu Sky, diz sua dona, piscando confuso para o bebê adormecido em seus braços. Mas Arya vai ser sua. Catherine encara o recém-nascido enrugado, jovem o suficiente para ser sua neta, e se sente terrivelmente inadequada. Como ele poderia ser um bom guardião da tempestade se já tem 49 anos e provavelmente estará morto antes mesmo de seu céu estar na meia-idade? Você vai se sair brilhantemente, Dona Lucy prevê com um sorriso cansado. Agora leve minha filha para o berçário para que meus guardiões não a acordem quando todos começarem a reclamar. Uma semana depois, Catherine entende por que Dona Lucy não está preocupada com o impacto que a mortalidade dele terá em sua filha bebê. A maldição arcobaleno torna consideravelmente mais provável que seja Catherine, e não Arya, quem fique abandonado nos próximos 30 anos. 15 anos, ele repete com voz vazia, apertando seu Sky adormecido contra o peito enquanto Lúcio encara tristemente, reduzida ao tamanho e forma de uma criança pequena com uma chupeta laranja transparente pendurada no pescoço em uma fita. No máximo, ficar pequena como os outros me dá mais tempo, mas ainda assim é improvável que eu viva além disso, confessa Dona Lucy, torcendo as mãos com culpa. Você sabia que isso ia acontecer, acusa Catherine baixinho, recusando-se a olhar para sua diminuta dona. Ela sabia que seria amaldiçoada e não tentou escapar disso. Teve deliberadamente um filho antes de ser amaldiçoada, uma criança que herdaria a maldição quando morresse. Arya seria amaldiçoada ainda na adolescência e dificilmente chegaria aos 30 anos. Desculpa. Catherine ainda não consegue olhar para ela. Ele nunca odiou a dona antes. Não há nada que ele possa dizer a ela agora que não seja uma acusação. Quando eu era pequena, eu tinha medo de você, diz Lucy finalmente, olhando para seus pés minúsculos pendurados na borda da cadeira. Eu olhei para você e vi ódio. Demorei anos para perceber que o ódio que eu vi estava no futuro, não no presente. Passei mais da metade da minha vida sabendo que faria algo para você me odiar e me odiava por isso, porque também via que você me amava muito, muito a mim e a minha mãe. Mas esse era o único caminho que eu via para frente. Catherine acha que, se não conseguia ver um caminho, deveria ter feito uma, mas ele sabe que não deve discutir com Giglio Nero Donas. No entanto, ele promete a si mesmo que seu Sky não será permitido se entregar ao fatalismo derrotista e será ensinado que só porque você não consegue ver um caminho a seguir, não significa que não exista. Afinal, ser varia Quality significa alcançar o impossível. Dos outros arcobaleno, a tempestade e a nuvem nunca visitam, provavelmente porque se sentem traídos. Catherine não os culpa por isso. A chuva visita ocasionalmente, talvez uma ou duas vezes por ano, acompanhada por outra chuva amaldiçoada que aparentemente tentou salvá-la, mas chegou um pouco tarde demais. Os dois rainhos discutem constantemente,
o mais velho chutando a cabeça do mais novo regularmente. O relâmpago visita frequentemente nos primeiros anos, principalmente para coletar dados para estudar a maldição, mas quando Arya tem 5 anos ele não o chama mais. Catherine prefere muito mais manter o cientista moral bem longe de seu pequeno Sky, então não tem reclamações. A névoa foi a única a permanecer imediatamente após ser amaldiçoada. Ela permaneceu com o Giglio Nero por 3 anos inteiros antes de se aventurar sozinha novamente. Depois de sair, ela passa lá todo ano no verão, para o aniversário de Lucy. Quando Arya completa 10 anos, Catherine finalmente pensa em sugerir que Viper poderia se sair bem na varia. A pequena névoa não responde à sugestão dele, mas após a morte de Lucy ela para de visitar e, alguns anos depois, um assassino muito pequeno se torna oficial da névoa. O Sol visitava regularmente. Inicialmente para discutir, depois só para ver seu céu. Ele aparece cerca de 3 vezes por ano, mas sem uma rotina fixa. Catherine logo desiste de tentar prever o homem. Ele está irritado por estar amaldiçoado, mais irritado que qualquer um dos outros, embora o relâmpago possa chegar perto, e sente a perda de seu eu adulto com mais intensidade. Catherine suspeita que seu ego foi o que mais sofreu e que a ferida está apodrecendo. Renato Sinclair não demonstra nem um pouco de interesse na filha de Sky, o que Catherine agradece, pois se o assassino tivesse prestado atenção, teria notado que Arya tinha uma semelhança impressionante com ele durante sua infância. A Tempestade tem certeza de que ele descobriu a identidade do pai de seu pequeno Sky, mas não diz nada nem a Lucy nem a Sinclair. Considerando tudo, ele prefere que o arrogante assassino não se envolva na vida de Arya. Quando Arya tem 14 anos, Lucy morre. Sinclair nunca mais visita, nem mesmo para o funeral. 4 anos depois, Catherine ouve um boato de um assassino de baixa categoria que se autodenomina Rebor dando aulas para o herdeiro Cavalone. Ele não se preocupa em investigar mais. O fato de ele estar certo sobre os guardiões de Lucy não estarem nem um pouco interessados em sua família não dá a Catherine nem a menor satisfação. Quando Arya tem 15 anos, ela adquire um guardião relâmpago. Gama não tem exatamente 14 anos, é neto de Stella, o que o torna primo de Dona Arya uma vez removido, e um órfão. Ele é muito inteligente, adequadamente leal e absolutamente determinado a ser o melhor guardião que pode ser. Catherine aprova muito tanto sua devoção quanto sua humildade e fica bastante satisfeita que seu céu finalmente tenha um guardião da mesma idade. Quando ela tem 17 anos, ela também coleta uma nuvem. Enio é um latente com reservas relativamente pequenas, mas Catherine sabe bem que não deve pensar que chamas são tudo. Enio aprende rápido e logo está aproveitando ao máximo suas habilidades, mesmo enquanto amplia seu repertório. Catherine gostaria que sua dona tivesse escolhido algumas guardiãs, mas não é exatamente algo que ela tenha controle, então ele não comenta. Não vai ajudar. Em vez disso, ele garante que todos os subordinados de Arya estejam familiarizados com os protocolos de segurança e tenham o treinamento adequado que seus papéis exigem. Ele sabe quase nada sobre assuntos políticos e financeiros, mas pode garantir que a casa de sua dona esteja devidamente segura. Quando Arya está na casa dos 20 anos, ela começa a frequentar festas na mansão Vongola e vários filhos mais novos de dons aliados começam a tentar cortejá-la. Catherine raramente participa desses eventos, ele tem quase 70 anos e se sente muito deslocado. Suas articulações estão rígidas, seu rosto está marcado por rugas, seu pouco cabelo restante é branco e ele não é mais tão forte ou perspicaz quanto era na juventude. Sua dona entende sua reservação e o desculpa de frequentar todos os eventos sociais, exceto os mais formais, com um sorriso gentil, mas cúmplice. Arya tem 25 anos quando Catherine flagra um homem saindo pela janela do quarto dela nas primeiras horas de uma manhã fria de fevereiro. O jovem de 73 anos pode estar muito além do auge, mas ainda a qualidade varia em todos os aspectos que importam. Ele silenciosamente segue o intruso para fora do terreno, o incapacita com um fino espigão de chamas da tempestade no tronco cerebral e depois usa o próprio carro do homem para conduzi-los a um beco sem saída deserto, onde prova que suas habilidades não diminuíram ao longo dos anos. Deixando atrás de si um esqueleto fumegante e um carro completamente limpo de vestígios biológicos, Catherine caminha os 5 quilômetros de volta à mansão Giglio Nero no escuro. Aquele homem já era velho o suficiente para ser o pai de seu céu e deveria saber que não se deveria tratar uma dama tão mal,
Invadindo o quarto dela durante a noite para um encontro secreto e depois fugindo do mesmo jeito? Comportamento vergonhoso. Assim, pelo menos a honra de seu céu é vingada. Traduções. Catrin igual estiloso, chique, espanhol mexicano. Calavera Catrina igual esqueleto elegante, parte popular das decorações do Dia dos Mortos, espanhol mexicano. Desconhecido igual estranho, francês. Luz igual luz, italiano. Estela igual estrela, italiano. Fiero igual orgulhoso, italiano. Capítulo 114. De juntar os pedaços. Squalo ficou encostado na parede da sala de autópsia do Bulldog, bem fora do caminho do patologista forense. Bulldog passou quase 2 semanas aqui no porão, fazendo testes nos ossos que todos suspeitavam serem de Federico. Claro que, por só restar ossos, identificá-los de forma conclusiva era um pouco complicado, mas a especialidade do Bulldog era a perícia da chama, então se ainda houvesse algo para ser encontrado, Squalo tinha certeza de que o Bulldog encontraria. Ao lado da guardiã da névoa de Squalo Federico, Hamlet, estava encostada na parede com os olhos fechados. O terno elegante que ela usava estava amassado e havia um leve respingo de sangue nos punhos da camisa, mas fora isso, os únicos indícios externos de seu luto eram as sombras arroxeadas ao redor dos olhos e a palidez da pele. Hamlet definitivamente não vinha dormindo nem perto de nada o suficiente ultimamente. Os guardiões de Federico conseguiram se unir como uma unidade após a morte do céu, o que foi consideravelmente melhor do que os guardiões de seus irmãos mais velhos conseguiram após suas mortes. Os 6 supervisionaram a evacuação da mansão Vongola, o último lugar onde Federico estivera, pelo que sabiam, e depois chamaram a varia para ajudá-los a localizar o assassino de seu Sky. Ficou claro logo no início da busca que Federico não estava usando seu anel Vongola quando morreu, ele estava em cima da mesa de cabeceira, mas não tiveram sorte em encontrar nada até que um dos aprendizes que ajudava a Vongola o Zequiepen a revisar os registros de transporte encontrou um carro desaparecido da garagem. Encontrar o carro abandonado foi moleza e havia uma pilha de ossos fumegando bem ao lado. No entanto, as névoas varia que fizeram a descoberta ficaram extremamente irritadas ao descobrir que o que quer que tenha sido feito para reduzir uma pessoa a ossos havia completamente erradicado a assinatura de chama remanescente do falecido. Na verdade, os ossos estavam completamente limpos de qualquer assinatura de chama, então também não conseguiram localizar o culpado. Nem preciso dizer que os Mrs. e Mammon, em particular, levaram isso muito para o lado pessoal, o que manteve toda a divisão muito silenciosa nas últimas 2 semanas. Squalo tinha a sensação de que haveria pelo menos 30 novas técnicas de identificação criadas até o final do mês, todas operando em diferentes locais. Estava mantendo aqueles Mists fora de serviço longe de problemas e distraindo todos da horrível incerteza que havia tomado conta do resto dos Vongola, o que era ótimo, já que normalmente os Mists eram os mais sensíveis a esse tipo de vibração. A fúria contida que crescia nos corredores era muito melhor do que ter pessoas agindo para suprimir os próprios nervos. Então disse Bulldog, tirando uma luva de látex para passar a mão pelo cabelo longo e meio bagunçado, primeiro de tudo, sim, é definitivamente o Federico. Precisei obter todo o histórico médico dele e seus registros dentários para identificá-lo pelas fraturas antigas e cicatrizadas no esqueleto e pela condição dos dentes, mas consegui provar tudo além de qualquer dúvida razoável. Hamlet se afundou ainda mais, provavelmente aliviado, saber que seu Sky estava morto, mas não saber se você sequer encontrou seu corpo, isso claramente estava desgastando ela. Em segundo lugar, quem fez isso com ele sabia exatamente o que estava fazendo e foi preciso o suficiente para que, francamente, fique surpreso que ainda não tenhamos encontrado nenhum registro deles nos arquivos varia, continuou o Storm de meia-idade, tirando a outra luva. Não há ninguém atualmente na divisão Tempestade com esse tipo de habilidade, ou, se há, tem mantido tudo muito em segredo, e Tiran também não se lembra de ninguém que pudesse fazer isso, o que reduz nosso grupo de suspeitos. Considerando que Tiran havia entrado para a Varia em 1946 e tinha uma memória fenomenal para as pessoas, isso realmente reduziu o grupo de suspeitos, não havia suspeitos. O completo oposto do assassinato de Máximo, onde havia tantos possíveis autores que a investigação nunca avançou.
A granada de gás acabou vindo do arsenal da casa onde o filho do meio de nono foi assassinado, então aquilo foi um beco sem saída, o cimento onde ele tinha os pés cravados tinha sido vindo do cais. E nem mesmo as câmeras de segurança embaçadas captaram nada definitivo além de que havia um carro envolvido, o que já era óbvio. Ser reduzido a ossos fumegantes era tão ridiculamente teatral quanto receber sapatos de concreto e ser empurrado de um pier, embora Squalo tivesse quase certeza de que o tema era incidental. Ainda assim, se não fosse, quem ainda estava lá para ser assassinado e provar o fio condutor? Uma vez foi uma vez, 2 vezes foi suspeito, mas foram 3 seguidas que foram ação inimiga. Maria Chiara Vongola provavelmente nunca mais seria autorizada a sair da mansão Vongola sem escolta armada, só para evitar que tal coisa acontecesse. Que pena ser ela, já que era mais competente e menos conhecida do que seus irmãos foram. Você sabia que eu nunca vi tecido ex-vivo tão vazio de chamas desde, bem, nunca. Bulldog desabafou, trazendo Squalo de volta ao presente. Não havia nem o menor sinal de Sky em lugar algum? Você tem ideia de como a harmonia é tão presente? Ainda consigo sentir ecos do boss no corredor que leva à oficina dele e ao redor da geladeira particular na cozinha dos fundos, quanto mais no escritório e nos corredores ao redor. Até mesmo os lugares nos terrenos onde a limpeza espalhou as cinzas dos idiotas que ele lançou uma bola de fogo ainda têm um traço de chama persistente. Mas esses ossos parecem que nunca estiveram em uma pessoa. Hamlet permaneceu inconsciente, mas ela não estava tentando assassinar nem saindo da sala, então provavelmente estava interessada no que estava sendo dito. Squalo também queria mais detalhes. Assassinato irrastreável era o santo graal dos Variae, embora eles, como organização, fossem capazes de matar pessoas de maneiras não rastreáveis por forasteiros. Outros Varia provavelmente poderiam deduzir os métodos e localizar o responsável, se quisessem. Alguns Varia foram recrutados quando rastrearam o assassino de um amigo, amante ou parente da mansão e tentaram se vingar. Como foi possível então? Squalo perguntou, para manter a conversa. Bem, resmungou Bulldog, em teoria uma tempestade pode desintegrar seletivamente a carne de uma pessoa dos ossos sem danificar o esqueleto, embora você precise ser muito habilidoso para conseguir isso. Quer dizer, até todos os ossos minúsculos e delicados do ouvido interno ainda estão intactos. Sekti parecia querer replicar o processo quando passou aqui no início desta semana para me ajudar a trabalhar na sala de imagens, mas espero que ele leve alguns anos para resolver os detalhes. Concordei em ajudá-lo a acompanhar o progresso lá, então vou te manter informado. Além de ser o legista deles, Bulldog também administrava algumas fazendas de corpos em terras Varia e era o maior especialista da máfia em como diferentes chamas afetavam as taxas de decomposição dos cadáveres e como identificar ferimentos pelo tipo chama. Ele realmente fundou ambos os campos de estudo e até conduziu seminários para a Vongola Medical todos os anos, embora o inglês rabugento sempre reclamasse de como a maioria dos participantes era impaciente e descuidada. Da mesma forma, como as tempestades podem queimar outras chamas sem danificar o material ao qual são aplicadas, teoricamente deveria ser possível queimar as chamas que permanecem no cadáver de um indivíduo ativo em chamas. No entanto, não é tão simples assim. As chamas de uma pessoa não permanecem apenas na pele, eles permeiam cada célula do corpo inteiro. Quanto mais tempo uma pessoa está ativa, mais chamas ela tem em seu corpo e, se a pessoa ativa sua vontade moribunda antes de atingir seu crescimento completo, pequenas faíscas se incrustam em seus ossos e tecidos musculares. Isso é parte do motivo pelo qual as tempestades são propensas a problemas nas articulações na vida adulta. Aliás, de qualquer forma, para queimar todas as chamas de uma pessoa sem danificar o tecido onde elas estão embutidas teria que haver algum tipo de efeito descuratório para extraí-las. O que para mim soa como aplicar as cláusulas de névoa ao trabalho de tempestade definitivamente algo que exigiria uma mentalidade muito específica para alcançar. Então, possivelmente uma tempestade nebulosa, deduziu Squalo. O pior tipo possível de tempestade quase a combinação de chamas mais destrutiva possível, a mentalidade mais comum nas tempestades nebulosas, e na ocasional névoa tempestuosa, era a certeza de que poderiam alcançar seus objetivos, não importando quão distorcidos ou absurdos fossem, porque o mundo se curvaria para acomodar eles. Ou então queimaria. Squalo não gostava nada de tempestades nebulosas.
Eles incorporavam todos os traços mais distorcidos e obsessivos tanto das névoas quanto das tempestades e eram impossíveis de desviar do caminho escolhido. Acho mais provável que seja uma tempestade pura, disse Bulldog, pelo microcicatrizes nas superfícies ósseas e a completa ausência da assinatura da chama. Explique. O aposentado Storm prontamente o fez. É preciso bastante controle para não deixar uma assinatura de chama para trás, nem mesmo andando por aí. Não deixar em um cadáver que foi morto usando chamas exige uma ordem de magnitude mais, a menos que você seja uma tempestade. Uma tempestade pode controlar suas chamas para se desintegrarem até desaparecerem, sem deixar nenhuma assinatura. Exige muito controle porque, se você fizer errado, acaba com uma mancha oleosa no chão, tendo destruído seu próprio corpo e flames junto com as do alvo, mas está documentado como possível e temos 2 Storms na divisão com essa habilidade registrada. Ele fez uma pausa. Na verdade, é mais fácil para as tempestades remover sua própria assinatura de uma cena de crime do que simplesmente apagar o rastro enquanto andam, porque a cena do crime é um local específico e contido, longe do usuário da chama, enquanto uma trilha é, por definição, presa a uma pessoa em uma extremidade. É também por isso que as tempestades são boas em seguir trilhas, já que ajustar as chamas da tempestade para as marcas das chamas de outra pessoa é como acender um pavio, tudo o que você precisa fazer depois disso é seguir a queima. Como chuva, era o contrário para Squalo, chamas da chuva tinham excelente coesão devido ao fator tranquilidade, então era relativamente fácil não deixar rastros onde quer que fosse. No entanto, matar uma pessoa com tranquilidade significava infundir seu corpo com ela, e depois disso, nunca conseguia tirar todos os vestígios. Isso era parte do motivo pelo qual Squalo preferia se limitar à esgrima pura quando matava pessoas, assim não haveria rastros de chama para lidar depois. O resto era orgulho de sua habilidade e de não precisar usar chamas para matar pessoas, mesmo quando essas pessoas usavam chamas contra ele. Névoas caem por toda parte, de qualquer forma, Hamlet disse abruptamente, mas nós, talentosos o suficiente, conseguimos manter os rastros tão finos que é preciso um indivíduo verdadeiramente talentoso para percebê-los. Exatamente, concordou Bulldog, por isso não acho que o assassino tivesse chamas ativas de névoa. Não havia vestígios em lugar nenhum. Também não dentro do veículo, eles até desintegraram toda a poeira e sujeira, provavelmente para eliminar possíveis amostras biológicas. Ele balançou a cabeça. Qualquer um com controle tão bom provavelmente consegue suprimir suas chamas bem o suficiente para parecer um latente, então mesmo reunir todas as tempestades ativas num raio de 50 milhas após o assassinato não necessariamente encontraria o assassino. Hamlet recostou a cabeça na parede de azulejos, olhos ainda fechados enquanto esfregava as têmporas. Droga! Eu avisei ele que um dia alguém teria sorte. E ele estava indo muito bem também, mais de 6 meses desde sua última reunião e ele realmente levou Otelo junto nessa. Squalo não comentou como previu que isso aconteceria há mais de 2 anos, quando as arpias revelaram essa lacuna enorme na capacidade de Federico de deixar seus guardiões fazerem seu trabalho. Você sabe para onde ele foi? O oficial da chuva perguntou em vez disso. Posso imaginar, suspirou o ex-guardião da névoa. Ele tem tentado, e na maioria das vezes falhado, conquistar Dona Área Giglionero desde agosto. Era muito sério com ela, na verdade, mas ela não o levava a sério. Talvez ela achasse que, se dormisse com ele, ele pararia de incomodá-la? Enfim, quem quer que tenha sido provavelmente o pegou no caminho de volta para o Forte de Ferro depois. Quão sério? Squalo perguntou curioso. Área Giglionero tinha 25 anos, mas, mais importante, ela era a atual Sky Arcobaleno e, portanto, condenada a morrer jovem. Mammon confirmou que sim. No entanto, Vongola, que se apaixonou, tendia a fazê-lo de forma abrupta e absoluta, então Federico provavelmente não teria deixado que a curta longevidade de sua noiva, ou a maldição que teria sido lançada a um de seus filhos após sua morte, o impedissem de se casar com ela. Hamlet abriu os olhos e olhou vidrada para o teto. Ele estava apaixonado, ela sussurrou baixinho, tão completamente sério e mortal. Maravilhoso. Só para tornar esse desastre total ainda mais um fracasso completo para os Vongola, onde iriam encontrar um herdeiro razoavelmente treinável agora.
Mais importante ainda, alguém em quem se pudesse confiar para tomar decisões responsáveis, governar a família em vez de ser governado por ela e ter coragem de mudar algumas coisas, como tirar Himitsu da SEDEF. 3 semanas depois era o aniversário de Squalo, mas o estado geral de emergência ainda estava em vigor, o que dificultava seriamente os esforços da varia para marcar os 20 anos do capitão. Squalo era grato em segredo, ele já tinha tido o suficiente de festas de aniversário da varia aos 17 anos e elas realmente não melhoraram desde então. No entanto, não marcar seu aniversário de alguma forma era só implorar para Luxury arrumar algo para ele, então Squalo pediu chapas de chapa com bacon e xarope de bordo no café da manhã e depois mencionou que sairia naquele dia e só voltaria às 5 da tarde. Isso significava que quem estava organizando o bolo provavelmente providenciaria para que ele, e os presentes inevitáveis, fossem servidos em uma das salas de recepção no térreo, mantendo toda a bagunça longe do escritório e de toda a papelada. Também incentivaria todos a acreditarem que ele estava se divertindo, tornando menos provável que alguém tentasse animá-lo depois. Squalo planejava passar o dia com sua irmãzinha e sua prima Pantera, que era a herdeira Superbee e uma ótima companhia. Seu primo já sabia disso, então provavelmente haveria carpaccio de atum no almoço, seguido de uma sobremesa sofisticada e bastante álcool junto com vários presentes de seus parentes. Seu primo provavelmente teria mais alguns Superbee para a refeição, mas Squalo sabia que Pantera não convidaria ninguém difícil, então era um bom dia. Aconteceu que havia alguns ex-varia que se casaram com a família Superbee depois de se aposentarem, algo que Squalo só descobriu depois de voltar de sua turnê mundial, então eles e qualquer um dos filhos mais velhos poderiam estar lá. No geral, prometia ser um dia decente para sair. Esperava que fosse agradável o suficiente para que o que quer que a varia fizesse na sua ausência não o irritasse muito. Squalo acabou voltando tranquilamente para a mansão varia às 5h15, sentindo-se realmente muito tranquilo. O almoço de aniversário dele foi fantástico, a conversa foi interessante e ele realmente ganhou alguns presentes decentes. Também havia várias garrafas de vinho muito bom dos vinhedos Superbee, o que provavelmente tinha a ver com seu bom humor contínuo. Squalo só bebia álcool quando estava de bom humor e o dia tinha sido muito agradável até agora. Teve um bom dia, capitão? Glace perguntou, abrindo a porta da frente por dentro antes que Squalo pudesse fazer isso sozinho. O oficial de chuva sorriu preguiçosamente para seu gerente-geral. Muito bem, obrigado. Aconteceu algo em particular enquanto eu estava fora? Nada de ruim, Glace o tranquilizou. Otabil partiu em uma missão com seu esquadrão, Deadpool passou para te deixar um presente e os 3 ursos voltaram de onde quer que estivessem na África Central com uma névoa ativa recém-ativa que Scrapefoot prontamente jogou em Mab. Tão bom, duvidoso e interessante resumiu Squalo. Bom, esperançoso e interessante corrigiu Glace, o presente do Deadpool não está embrulhado e é definitivamente uma katana muito boa. Nem acho que está preso, embora provavelmente tenha uma bomba de confete no cartão de aniversário que ele deixou com ele. Squalo revirou os olhos. Bombas de confete eram presença constante em todas as festas de aniversário da varia, embora aparentemente tenha sido Deadpool quem iniciou a tradição. Ele também foi quem enfrentou a firme desaprovação de tirar o glitter para criar ilusões reais de glitter, o que foi permitido com base no fato de que, embora glitter de verdade fosse antiprofissional, o glitter de névoa era aceitável, já que não estava realmente lá e não causava bagunça. Ainda aparecia em todo lugar, mas desapareceu pouco depois de sua criação. Um aniversário da varia sem pelo menos 4 bombas de confete não era um aniversário de verdade, como uma guerra de pegadinhas da varia sem grandes quantidades de glitter de névoa era só uma pequena briga. Um Mist em particular era famoso por usar Mist Glitter em missões, mas ele fazia funcionar a seu favor, então continuava se saindo impune. Alizarin era amiga de Luxuria, o que Squalo achava que explicava muito sobre ele. Enfim, continuou o GM enquanto atravessavam o salão da frente, a limpeza fez mais de 10 tipos diferentes de bolo para comemorar seus 20 anos e todos estão nas mesas do buffet do salão de café da manhã. Todo mundo está se servindo de tudo, menos a que tem as velas acesas, então venham apagar para podermos experimentar. Qual é o problema de um bolo só? Squalo perguntou, mudando de direção de forma concordante.
É um bolo de comida do diabo de 4 andares, disse Glace calmamente, e o único bolo de chocolate na mesa. Squalo riu. Mab claramente estava mexendo com a cabeça de todo mundo de novo e a equipe da cozinha estava ajudando e incentivando. Ele apostava que sabia porque todo mundo estava de olho naquele bolo. Apesar de Boz estar no gelo, a cozinha ainda recebia pedidos regulares do chocolate de alta qualidade que ele gostava para garantir que, sempre que Chanchus voltasse, houvesse chocolate esperando por ele. Era pelo mesmo motivo que o bife era servido pelo menos 3 vezes por semana no buffet da noite. As cozinhas provavelmente já tinham guardado o chocolate que estava chegando à data de validade e colocado tudo naqueles bolos. No entanto, Mab claramente amaldiçoou o bolo de alguma forma para que ninguém chegasse perto até ele aparecer e apagar as velas. Engraçado. De fato, havia varia rondando as paredes do salão de café da manhã com pratos de bolo e bebidas, além de sentados nas mesas, todos olhando para o bolo de chocolate de vários andares com 20 velas impecáveis queimando um alegre índigo de névoa no topo. Havia mais varia pelas portas duplas abertas que levavam às outras salas de café da manhã e 3 das mesas próximas ao buffet haviam sido empurradas juntas e empilhadas de presentes. Ser o chefe de fato da varia significava receber presentes de quase todo mundo, o que era um pouco nervoso, na verdade. A maior parte da divisão Relâmpago não tinha absolutamente nenhuma noção do que constituía um presente adequado e os mists não eram muito melhores. Pelo menos Otabil nunca lhe deu nada e a ideia de presente de Mammon era uma taxa reduzida sobre qualquer informação que ele precisasse em seguida. Então, quais são os outros bolos? Ele perguntou, parando perto do bolo de chocolate que era o centro das atenções. Tem cheesecake, bolo de cenoura, pão forte, pão doce, esterase torta, napoleonca, queque lápis, castela, bolo de especiarias, babka, fruicake e Charlotte Russe, disse Claire alegremente de sua mesa próxima. Ninguém consegue comer mais de uma fatia de qualquer tipo de bolo até provar e ninguém consegue chegar a menos de 2 pés do bolo de chocolate. Eclair era um Lightning meio estranho, mas pelo menos ele tentava ser uma pessoa em vez de um robô assassino. Não sei, as velas são bem divertidas, provocou Squalo. Talvez eu os deixe por um tempo. Houve instantaneamente um coro de gemidos e súplicas enquanto todos os varia na sala, e alguns dos outros que o ouviram, tentavam expressar o quão cruel ele estava sendo. Squalo riu, ele não tinha sido sincero, mas ver todo mundo tão desesperado era engraçado. Ah, tudo bem então, ele se inclinou mais perto, olhando cautelosamente para a maldição no bolo. Sendo Mab, provavelmente havia uma pegadinha relacionada ao aniversário que dispararia quando ele apagasse as velas. Ah, deixa pra lá. Uma baforada rápida e as chaminhas se apagaram. Houve uma pausa enquanto todos prendiam a respiração, então as velas desapareceram e uma faca muito afiada apareceu no ar acima do bolo de cima e despencou, afundando quase até parar. Balançando a cabeça diante do melodrama da névoa, sério, nenhum deles era imune, Squalo puxou a faca e cortou uma fatia fina de bolo. Chocolate não era muito a sua praia, mas ele pretendia comprar uma fatia decente daquele cheesecake e um pouco do pão forte. Sentiu um formigamento nos dedos ao pegar sua fatia de bolo de chocolate e Squalo soube que tinha sido enganado. O que foi que Mab tinha feito, afinal? Tem um tubarão usando um chapéu de festa nas costas da sua jaqueta, capitão, murmurou Glace com um largo sorriso. É inofensivo. Squalo ignorou as risadinhas e pegou mais bolo. Guri, disse uma voz familiar um tempo depois que Squalo se acomodou à mesa para comer seu bolo. O oficial da chuva olhou para cima e viu Hamlet se juntando a ele, Mab parada atrás dela. Vai durar só até meia-noite ou até você sair do terreno, Mab disse, referindo-se, claro, ao tubarão nas costas da jaqueta. Feliz aniversário, capitão. Squalo assentiu, sem querer falar com a boca cheia. Ele então olhou curioso para Hamlet, se perguntando por que ela estava ali. O estado de emergência acabou oficialmente há 20 minutos, Hamlet disse, enfiando um garfo de bolo em sua fatia de torta esterase. Nono convocou Rebor para alguma coisa e ainda não disse quem será o próximo herdeiro, mas tenho quase certeza de que ele tem alguém em mente, alguém definitivamente não é Emitsu. O que só podia ser algo bom, na opinião de Squalo. Por outro lado, infelizmente havia pessoas piores por aí. Ah,
e Romeu se matou esta manhã. Squalo piscou. Hamlet não parecia particularmente incomodado com a perda de sua colega guardiã. Por quem? Você sabe que ele se envolveu com a filha de Dom Bianchi logo depois que nosso Sky morreu. Squalo ouvirá falar disso, por Nila, por acaso. O escorpião venenoso, certo? Ela não tem 16 anos? Romeu tinha 21 anos, o que tornava esse relacionamento um pouco alarmante. Sim e sim, Hamlet falou arrastado, cutucando o bolo enquanto ele se desfazia aos poucos. Parece que ele conseguiu coagi-la a dormir com ele ontem e ela não ficou nada feliz com isso esta manhã. Então ela o emboscou e enfiou veneno na garganta dele até ele morrer. Não dito, mas muito óbvio, era que Hamlet achava que o idiota merecia aquilo. Ninguém vai acusá-la de nada. E a opinião de Hamlet era compartilhada por Dom Vongola, bom saber. O que os outros seus companheiros estão aprontando? Squalo perguntou, mas como conversa. Agora que o estado de emergência havia acabado, os guardiões de Federico devolveriam seus anéis de guardião, se ainda não tinham feito, e encontrariam novas coisas para fazer com suas vidas. Ou pelo menos tentando, o luto de Bond não era brincadeira. Lear voltou para a família. O que ele fará depois de chorar é um mistério, Hamlet disse distraidamente. Macbeth já sumiu para Osequepin com Anthony e Otelo provavelmente vai dar golpes para a família até se acalmar um pouco. Serviço de limpeza. Squalo repetiu curioso. É o único caminho que resta para proteger os Vongola, Hamlet disse secamente. Ela se referia à família, não à famiglia, então Macbeth, ou seja qual fosse seu nome verdadeiro, já que os nomes dos guardiões morriam junto com o céu, cuidaria de Maria Chiara e seus netos junto com a chuva que foi Antônio. E você? O Hamlet que não era mais o braço direito de Federico, apesar de a maioria das pessoas achar que Macbeth ocupava essa posição e apesar de Hamlet ter sido a mais jovem dos primeiros guardiões de seu céu. Ela tinha apenas 9 anos quando se harmonizou com ele. A névoa finalmente olhou nos olhos dele. Gostaria de me juntar à varia, por favor. Squalo considerou. Hamlet, ou seja lá como ela se chamaria agora, tinha 38 anos, mas era uma névoa e não tinha trabalhado seu corpo tanto quanto a varia costumava fazer, já que ser uma guardiã não exigia que uma pessoa estivesse em forma máxima ou se jogasse em situações de alto risco. Ela provavelmente conseguiria atender aos padrões abaixo da média da divisão Mist por 1 ou 2 anos, depois do qual provavelmente teria superado seu luto e ficaria bem em se aposentar. Sendo uma guardiã, ela teria as línguas, mas ele não lhe daria tratamento especial por isso também. Vou pegar a papelada para você, Scarlatina, disse ele antes de pegar mais um pedaço de bolo. O sorriso de sobrancelha que ele teve em resposta ao nomear de repente foi a reação mais genuinamente irritada que ele conseguiu dela desde que Federico morreu. Bom, ela poderia estar se juntando à violência, mas logo descobriria que a varia também poderia estar se curando. Mas em qual esquadrão colocar ela? Ah, claro, esquadrão problemático. Ela se encaixaria perfeitamente. Traduções. Alizarina igual um tipo de corante carmesim, inglês. Eclair igual clarão de raio, francês, também a sobremesa. Auguri igual parabéns, italiano. Scarlatina igual escarlatina, Little Scarlet, italiano. Nota, em italiano, venenoso escorpião e escorpião veneno se traduzem da mesma forma, e como Bianchi é escorpião, achei mais adequado. Capítulo 115. De ataques ao amanhecer e recuperações bem planejadas. Certo, então disse Padma aos seus dois colegas guardiões, que ela havia escolhido para ajudá-la na parte da grande fuga que Dorei a encarregou, está tudo pronto. Como essa parte também era a primeira parte, e portanto a mais vital, já que se falhassem tudo mais daria errado, Padma realmente não esperava que fosse delegado a ela. Afinal, era o marido de Doreia que eles estavam resgatando. Sua reação inicial ao pedido de Doreia para montar e realizar a extração de Alexandro Zabini do porão da mansão Vongola foi uma varinha atrapalhada e um grito de "o quê?", que, retrospectivamente, foi terrivelmente constrangedor, mas Padma se sentiu totalmente justificada ali. Ela esperava que Doreia fizesse essa parte e todo mundo também.
Mas Dorei explicou que precisava estar totalmente preparada para o ritual de descongelamento e ressuscitação ao amanhecer e ajudar na fase de ativação ao crepúsculo, o que ela não conseguiria fazer se estivesse por aí buscando o marido na adega do captor. Além disso, ela tinha as chamas do marido queimando dentro dela, o que poderia plausivelmente ativar os sensores que Theo descreveu como estando ao redor do bloco de vidro da alma. Mais prosaiamente, Doreia confidenciou que estava preocupada que, se fosse ela buscar o marido, ter as chamas dele e a ressonância entre elas poderia iniciar o processo de descongelamento mais cedo, o que só poderia terminar de forma bagunçada. Padma, portanto, aceitou a missão e recrutou Millie e Léo para ajudá-la, Millie por sua força bruta e considerável habilidade de furtividade, e Léo por sua habilidade e experiência no uso de runas e seu treinamento ninja. Roubar um homem congelado em um bloco de gelo de um subporão lacrado sob câmeras de segurança trouxas e sensores de chama extensos era definitivamente um trabalho para um ninja, se os verdadeiros fossem parecidos com seus equivalentes cinematográficos. O círculo de transferência está totalmente disposto em frente ao laboratório 2, ao lado do círculo de despertar, para que possamos transferir o marido da réia de um para o outro o mais rápido possível antes do amanhecer realmente começar, disse Léo, coçando atrás da orelha com o cabo da faca que usou para espalhar as runas. É um círculo temporário, então teremos que entrar e sair em menos de 1 hora. Theo está pronto e esperando por nós no nosso destino, disse Millie rapidamente, e ele dispôs as pedras rúnicas para combinar com o layout aqui, com o 7º ponto voltado diretamente para o sul. Ele diz que as câmeras estão em loop e configurou outro loop nos dados do sensor, então enquanto não houver picos de chama, não teremos problemas. Ótimo, então estamos prontos, disse Padma, passando a varinha pelo cabelo e tocando brevemente os brincos de safira que a marcavam como guardiã. Vamos! Léo puxou o capuz sobre a cabeça enquanto Millie envolvia o rosto com um véu, os três agora vestidos com suéteres cinza escuro, e calças confortáveis blindadas o suficiente para resistir ao fogo dos dragões. Os Prevetes ainda não haviam conseguido encontrar uma forma de transformar Harmonia em armadura, bem, não de forma confiável, mas a armadura de tranquilidade e ativação agora existiam junto com a armadura de endurecimento, então os três estavam devidamente protegidos. Padma saiu do prédio do laboratório, atravessou a grama e entrou no círculo de transferência, com seus companheiros guardiões atrás dela, e então eles se foram. Stefano Torreta estava em casa e dormindo profundamente, eram 5 horas da manhã. Mas ele ia levantar em 1 hora, já que tinha que trabalhar às 8. A morte altamente inesperada de Federico desorganizou a agenda de Stefano, o que foi extremamente desconfortável quando ele estava começando a se recompor. Ele também gostava do neto de Daniela. O homem era péssimo com mulheres, mas se importava com seu povo e era apaixonado por melhorar sua família. Desde fevereiro, Stefano foi designado para cuidar do neto de Maria Chiara, Amadeu. Ele acompanhava o menino de sua suíte até a sala de aula onde o menino de 5 anos tinha aulas, depois almoçou na ala de serviço, e então supervisionava as brincadeiras nos jardins ou os deveres de casa. Theo podia ir para outro lugar sempre que um ou mais parentes de Amadeu vinham passar tempo com ele, geralmente membros da família Lanza, mas não podia ir longe, pois precisava estar disponível para assumir a responsabilidade pelo garoto de 5 anos novamente quando eles saíssem. Os visitantes mais frequentes eram as duas integrantes da varia que haviam tomado chá com Daniela quando Erika Lanza estava grávida, Maenoma e P. P tinha notado alguns clones da névoa de Theo pegando carona na mente das pessoas, mas a nuvem aparentemente presumiu que eles faziam parte da segurança e uma forma de monitorar a equipe que não sabia sobre a máfia real para garantir que eles permanecessem ignorantes sobre a máfia. Theo quase teve um ataque de pânico ao perceber que tinha sido visto e ainda não sabia como o assassino chegou a essas conclusões. Maenoma supostamente era um Lanza, mas Theo tinha a sensação de que isso era uma ficção política. Ainda assim, era muito gentil da parte deles visitarem com tanta frequência. Quando a mãe de Amadeu estava tão ocupada no CDF que mal conseguia ir aos domingos à tarde e estava sempre tão exausta que tudo o que ela conseguia fazer era ficar acordada e ouvir o filho contar sobre a semana. Claro, só porque Stefano estava na cama não significava que Theo estivesse. Theo estava atualmente habitando um clone da névoa que estava no porão da mansão Vongola, cercado por pilares surrados e marcados por buracos e observando um anel meticulosamente disposto de 7 pedras rúnicas, esperando Padma, Millie e Léo aparecerem. Então,
com quase um lampejo de poder nas runas, lá estavam os três. Padma correu imediatamente até ele e o abraçou, o que foi um pouco inesperado. Será que ele realmente parecia tão mal assim? Provavelmente sim, considerando que Miri seguiu o ex-aluno da Corvinal e olhou para seu rosto por um momento antes de lhe dar um tapinha no ombro. Léo não o abraçou, mas provavelmente foi porque Padma tinha recebido primeiro. O texugo provavelmente percebia que ele era uma ilusão também, então abraços que ativam endorfinas não funcionariam. Millie então caminhou até o grande bloco acorrentado que dominava a adega, painéis de aço segurando o gelo. Sua postura sugeria que ela tinha um comentário a fazer, então Theo estendeu um tentáculo de chamas para que os quatro pudessem falar mente a mente. Já havia sido decidido que falar em voz alta seria um risco de segurança grande demais. Será que eles têm tanto medo de ele sair que precisam trancar o corpo congelado dele em uma caixa? Millie perguntou. Parece que, Léo disse lacônico. Theo? Pronto para a troca? Theo assentiu. Padma se afastou para um lado e desenhou uma pequena estrela aritmântica de 7 pontas, depois acenou com a varinha. Um bloco de gelo apareceu no topo da estrela, aproximadamente do mesmo tamanho que o que continha Chanchus Vongola. Não, Alexandros Zabini, o que estavam fazendo não tinha nada a ver com os Vongola. Lembrar disso era importante, isso facilitava evitar as feitições de névoa da mansão. Deixe um pouco mais fino, Léo disse, pulando em cima do bloco enrolado em corrente. E um pouco mais baixo. Sim, assim. Sai antes que eu troque, Padma disse, girando a varinha enquanto seus olhos saltavam do cubo de gelo conjurado à sua frente para o bloco de fogo da alma sólido à sua esquerda. Tenho fé nas suas habilidades, Léo disse docemente, pulando no lugar. Padma revirou os olhos, mas fez um gesto decisivo com a varinha. E lá estava o marido da senhora deles, congelado em cima da estrela de 7 pontas de Padma. Léo desceu do topo do bloco de isca acorrentado e correu até ele, com Millie ao seu lado. Quando chegaram ao cubo congelado, o flanquearam, Millie se agachando e resmungando baixinho enquanto Léo cuidadosamente e lentamente o empurrava para frente sobre ela. Então, entre eles, o carrasco e o tolo levantaram a prisão gelada e a moveram gradualmente de volta para o círculo de transferência, a secretária levando apenas um momento para limpar seu pequeno encantamento proteano, que garantia que o bloco de gelo conjurado ainda teria sensação das chamas de Alexandros Zabini enquanto durasse, antes de segui-los. Sozinho no porão, Theo calmamente pegou as pedras rúnicas, conferiu 2 vezes se o equipamento de monitoramento mostrava as gravações do ano anterior e então saiu, desativando remotamente o loop da câmera enquanto fazia isso. Ele deixaria as pedras no armário e depois se dissiparia, para poder sair com elas naquela noite, quando fosse para casa depois do trabalho. Theo se perguntou distraidamente quanto tempo levaria para Vongola perceber que o chefe Varia tinha saído para uma caminhada. Talvez alguns meses? Mal eram 25 quando Padma, Millie e Léo chegaram de volta ao pequeno gramado em frente aos laboratórios, os 2 últimos carregando entre si o bloco de gelo que continha seu marido. O nascer do sol só começaria dali a 39 minutos, o que significava que, em vez de correr e expandir a ressonância que já sentia fazendo cócegas em sua alma, Doreia teria que ficar no laboratório 2 com Draco e os vários especialistas médicos Zabini que havia pegado emprestados de Sabina enquanto montavam o centro onde operariam os ferimentos do marido e terminariam a mobília da sala de recuperação de alta magia. As runas para reunir, igualar e estabilizar a magia ambiente do quarto já estavam completas, mas a estrutura da cama precisava de um colchão e os elfos domésticos estavam todos agitados tentando arrumar os melhores lençóis e os travesseiros mais fofos para Lord Potter, entre discutir sobre a paleta de cores dos cobertores e se deveriam ou não fornecer um roupão e chinelos. Dorei entrou nesse momento e falou a favor do verde para combinar com as paredes, mas com muitas outras cores para iluminar o ambiente. A convalescença era incrivelmente entediante, afinal. 2 elfos desapareceram rapidamente e voltaram alguns minutos depois com algumas naturezas mortas e pinturas de paisagens para pendurar nas paredes, completamente sem encantamento para não atrapalhar a função do quarto, enquanto os outros arrumavam a cama e buscavam pijamas, chinelos, uma bacia e um jarro de água e, claro, um hobby grosso e quente em vermelho sangue. Elfos domésticos, como alguém conseguia se virar sem eles?
Fazer os elfos moverem as fotos e voltarem algumas vezes para outras a manteve ocupada por um tempo, mas ela ficou satisfeita com a aparência do quarto e teve que se forçar a parar de reclamar. 20 minutos para ir. Doreia não sabia como gastar aqueles minutos até que Lope apareceu, carregando uma bandeja com uma caneca de chocolate quente e um brioche de creme fresco. Você é a melhor elfa que uma lady poderia ter, disse sinceramente a pequena criatura, aceitando o chocolate quente e deixando o jovem elfo colocar o prato de porcelana fina que continha o doce do café da manhã em uma mesa próxima. A senhora é bondosa demais com o Lope, murmurou o elfo antes de desaparecer com um estalo contido. Mesmo se controlando, Doreia levou apenas 10 minutos para comer o café da manhã cedo, mas assim que estava limpando os dedos no guardanapo que Lope havia prestado, Draco bateu no batente da porta atrás dela. Estamos prontos para você, Réia, disse o loiro platinado, com um ar bastante abalado, com os olhos brilhando com a intensidade que normalmente acompanha uma luta muito boa ou um debate de verdade. Doreia largou o guardanapo e se levantou, tirando os chinelos que usava e tirando a jaqueta para revelar o vestido escarlate que usava por baixo. Vermelho para coragem, paixão, celebração e autoridade, tudo coisas que ela precisaria ter em mente ao assumir seu lugar no ritual de despertar. Andar para fora exigia um pouco mais de cuidado do que o normal, já que estava descalço, mas o ritual estava todo montado com o marido dela no meio. Então tudo o que ela precisava fazer era ficar na frente dele no círculo, no meio do caminho entre o meio e onde Draco estava, no ponto marcado para o sul. O sol estaria nascendo à sua frente e um pouco à sua direita, um pouco à esquerda de onde estava a posição de Fai no ritual. Trace estava em pé, espelhando Fai, à esquerda de Doreia, marcando o ponto onde o sol eventualmente se poeria. As outras 4 pessoas envolvidas no ritual eram os Abinis que ajudaram Draco em sua pesquisa. Eles guiariam o poder invocado enquanto tudo o que Draco, Fai e Trace precisariam fazer era ficar parados e não desmaiar. O que provavelmente seria mais difícil do que parecia. Todos os outros guardiões de Doreia, exceto Tel, que tinha George substituindo, estavam dispostos em um anel frouxo ao redor do lado de fora do círculo, fornecendo suporte adicional. Respirando fundo, Doreia se centralizou e forçou sua mente a ficar calma e imóvel. Não havia nada ali, nada além da grama e do mato sob seus pés, a brisa fresca em sua pele, a luz pré-amanhecer iluminando o céu acima dela e o fogo ardente dentro de sua alma. 2 incêndios, seus próprios e seus maridos, que hoje ela restauraria ao seu devido lugar. O que era? Bem ali na frente dela. Doreia avançou, uma coroa de fogo da alma laranja brilhando ao seu redor, e estendeu a mão em direção ao bloco de vidro de alma gelado. Ela derreteu facilmente, desabando enquanto ela se harmonizava com ela e a despedaçava para revelar seu marido em seu núcleo. Alexandro II Zabini, príncipe de Sabina. Seu Chanchus, capo dela varia. O resto do gelo desapareceu até desaparecer quando o primeiro raio de sol tocou a grama ao redor deles e o ritual atingiu a segunda fase. Ver o marido desabar em seus braços não era nada romântico, ele estava frio como pedra, encharcado, horrivelmente pálido e tinha um líquido rosado escorrendo de muitos ferimentos esfarrapados no rosto, nas mãos e através da camisa. Ele também era mais alto e pesado que ela, então Doreia só conseguiu amortecer a queda sem cair e baixá-lo bruscamente até o chão, deitando-o de costas na grama. Então ela bateu a mão esquerda sobre o coração dele e a direita na testa enquanto pressionava os lábios contra os dele e queria que suas chamas voltassem para ele. Doreia sentiu as flores subirem pela garganta e passarem pelos lábios em uma onda ardente, dando-lhe vontade de espirrar. Ela reprimiu o impulso, forçando ferozmente a bater o coração dele junto com o dela, o diafragma flexionar para que os pulmões pudessem respirar, o cérebro despertar e a alma se acalmar dentro do corpo novamente. Então houve uma sensação como se um pavio se prendesse e sua consciência do marido explodiu novamente, totalmente formada de um jeito que não acontecia desde a noite de núpcias. Finalmente, seu Alexandro, seu Chanchus, estava vivo novamente, inteiro em alma, mente e corpo. Doreia se levantou rapidamente e deu 4 passos rápidos para trás para que a equipe de triagem pudesse levar o marido para a sala de cirurgia do laboratório 2 e tratar seu congelamento realmente horrível. Então ela se sentou profundamente no chão, porque de repente percebeu que, depois de quase 6 anos de luta e trabalho duro, ela iria ver o marido novamente.
Mas ela não fazia a menor ideia do que dizer para ele quando fazia. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.